Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa tarde pra você, tudo bem por aí? 3 da tarde, mais 5 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar com mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. 4 da tarde, Série A2, Campeonato Paulista. A bola vai rolar, 9ª rodada já dessa Série A2 do Campeonato Paulista. Tem Ponte Preta e Oeste. Oeste Ponte Preta, Macaca líder da Série A2 com 19 pontos. Vem a campo para manter a liderança, porque a Portuguesa Santista já venceu no início da rodada pelo placar de 4-2 o Monte Azul. Portanto, a Macaca precisa pelo menos de um empate, né, para continuar como líder isolada da competição. A bola vai rolar às 4 horas da tarde e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré. Tem loja no Maria Antônia, que é a loja da fábrica, e tem loja também no Parque Bandeirantes. Para você que tem um tamanho diferenciado, aí a Store fabrica cama box e colchão para você,
De repente o tamanho do seu quarto é diferenciado, não dá para colocar aquela cama com a medida normal, né, e correta. Você quer uma cama um pouco menor, com um colchão menor também? Fale com a Store Colchões, tá? Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Sábado pede pizza, né? E pizza é do Dadá. São 3 da tarde, mais 7 minutos. Com a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. A bola vai rolar às 4 da tarde. E a partir de agora, torcedor, hora de girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva no seu rádio. Ah, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Entra em campo daqui a pouco. Jogo marcado para as 4 horas da tarde. É a 9ª rodada desta Série A2 do Campeonato Paulista. O primeiro encontro inédito, pelo menos nesse campeonato, em Série A2, entre Ponte Preta e Oeste. Às 4 a bola rola. E para destacar a nega véia, a macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Os canais Futebol Interior tem ele, André Luiz, o nosso repórter feliz. O que você destaca da macaca nessa tarde de sábado? E aí, André, como vai, meu amigo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu amigo Carlos Corsato. Boa tarde especial, você ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória. 3-1 jogando na última quarta-feira no estádio Chimitão, na cidade de Rio Claro, diante do Rio Claro. Precisa aí de uma vitória hoje para se manter na primeira colocação desse Paulistão da Série A2, versão 2023. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o volante Fraga suspenso, ficará de fora e também faz mudanças na equipe. Luiz Felipe entra na vaga de Mailton, que ficará como opção no banco de reservas, assim como Felipe Amaral, volante, entra no lugar de Ramon Carvalho, que também ficará como opção no banco de reservas. E no ataque da macaca, Dudu e Gé é esperança de gols do torcedor da macaca esta tarde, diante do Oeste, meu caro Carlos Corsato. Esse é o André Luiz, o nosso repórter feliz. A bola vai rolar às 4 da tarde. Estádio Moisés Lucarelli, o mais belo do planeta. Agora vamos destacar o Oeste, que começou em Itápolis, mas hoje é de Barueri, na grande São Paulo. E aí, o que você destaca do Rubrão, hein, André Luiz? É o Rubão Oeste Futebol Clube, que vem de um empate 1-1 diante do 15 de Piracicaba, como você bem disse, a sua sede já há alguns anos, Barueri, na Arena Barueri, na última quarta-feira por 1-1. Busca uma vitória esta tarde diante da macaca. Quanto ao time, o técnico Lelé não poderá contar com o meia Guilherme Portuga, suspenso pelo terceiro amarelo, mas tem aí o atacante Bruno Gonçalves, recuperado de um desconforto muscular, vai para o jogo. Com isso, Mota ficará como opção no banco de reservas e o ataque do Rubrão vai com Marcelo Toscano, Christian e Bruno Gonçalves, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, trazendo o seu primeiro destaque na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, falando do Oeste FC, Futebol Clube e da Associação Atlética Ponte Preta. A bola rola às 4 e para comentar este jogão de bola, eu vou sempre de carona numa boa com ele, Frank Francisco. Meu caro Frank Francisco, o que você destaca para este jogo Ponte Oeste? Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa tarde. Ô Carlos, boa tarde, tudo bem? Graças ao nosso bom Deus estamos aqui novamente.
nessa oportunidade junto com a Nação Alvinegra, né, Carlão? Certo. Antes de falar qualquer coisa, Carlão, me permita aqui, claro, aos amigos que nos acompanham, nos dão o prazer da audiência, você já tá curtindo aí, ó, dá uma clicada aí pra nós, curte, porque a plataforma vai entender que o programa é bom e mais pessoas vão ter oportunidade de ver. Exato. Né? Compartilha pros amigos aí também, gente. Beleza? É nóis, macaca na cabeça. Carlão, jogo nada fácil pra Ponte, né? O Oeste costuma complicar as coisas pra Ponte. Mas acredito hoje numa vitória da Macaca. E eu vou no embalo de muito torcedor hoje que andou mandando pra mim no zap, Carlão, o resultado. Eu vou com a galera hoje, 2-0 pra Macaca. Tomara, amém. Marcelo Carvalho Oliveira, vai pra cima, nega véia, coloca ele aqui no Facebook. Boa tarde, nação Ponte Pretana. Vamos para mais uma batalha. Precisamos vencer a guerra e voltar para a Série A1. Tá dizendo aqui o Wilson Correia, Lula dos Santos. Você no Facebook, tá ligado com a gente? Manda sua mensagem. Vai lá no Facebook do Futebol Interior. Tá no YouTube, faz aquilo que o Frank Francisco disse aí. A gente não vai ficar pedindo dinheiro aqui, como né, muitos coleguinhas fazem não, viu? A gente só quer que você dê lá um like, uma curtida no nosso YouTube. E aí compartilha para mais Ponte Pretanas, porque é a seguinte... Se é a melhor transmissão do mundo, eu não sei, mas a mais Ponte Pretana, com certeza, porque aqui nós vestimos a camisa. Bom, 3 da tarde, pelo meu aqui, hein? 3 da tarde, 13 minutos. Lembrando que tivemos um jogo mais cedo pela Série A2 do Campeonato do Campeonato Paulista. Série A2, que brasileiro, rapaz. Tô doidaço, hein? Campeonato Paulista, Série A2, o Monte Azul jogou contra a Portuguesa Santista. E não é que a Santista venceu pelo placar de 4-2? Pois é, tem jogos também com bola rolando já neste primeiro tempo, hein? Inclusive 2 jogos com bola rolando, jogos que começaram às 3 da tarde. O clássico Rio Claro e Velo, aliás, que exemplo horrível, né? Ridículo. As torcidas de Velo e Rio Claro, né? Se pegaram pela manhã na cidade de Rio Claro. O Rio Claro vai vencendo o Velo. O Rio Claro que jogou com a Ponte aqui no último jogo. A Ponte Preta venceu por 1-0. O Rio Claro jogando contra a equipe do Velo. O clube está ganhando pelo placar de 1-0. A Ponte Preta que venceu o Rio Claro por 3-1 na rodada de número 8. Outro jogo importante também, porque são times que estão brigando ali na ponta da tabela. O Primavera vai empatando com o Novo Horizontino. O placar é de 0-0. Lembrando que às 4 da tarde tem comercial Noroeste, mesmo horário do nosso jogo aqui, Ponte Oeste. 5 da tarde, Lemense e São Caetano. Aí às 18 horas jogam Linense e 15 de Piracicaba. O complemento na rodada fica para Taubaté e Juventus amanhã. Jogo marcado para as 10 horas da manhã. Pela Série A1 do Campeonato Paulista, na seguidinha do nosso jogo aqui, tem o jogo do Guarani, São Bento e Guarani. Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Claudinei Corsi e Albert Cavalcante vão transmitir o jogo. Também pela Série A1, no finalzinho, logo depois aí da transmissão do jogo do Guarani, a gente vai com o segundo tempo no canal de áudio para Bragantino e Mirassol, esse jogo começando às 8h30 da noite. Mas tem muita bola rolando aqui nos canais Futebol Interior. Por exemplo, amanhã, domingão, 10 da manhã, tem Goiás e Goiânia com o Jaime Ramos pela Difusora FM de Goiânia. Mais cedo, pelo Campeonato Goiano, o Jaime narrou pra gente o jogo do Vila Nova, vitória do Vila pelo placar de 3-1 mais cedo, né? Amanhã também no Paranaense, aqui nos canais Futebol Interior, 18h30 tem Coritiba e São Joséense. Moura Júnior transmite esse jogo com o pessoal da Esportes Malaguenha. Antes, o Web Legal transmite São Francisco e Remo, terceira rodada do Campeonato Paraense. 3h30 da tarde, a transmissão do Gesiel Lima. Às 18h30, como eu disse, tem Coritiba e São Joéense. Lembrando que amanhã também, 8h30 da noite, Campeonato Paulista, a Inter de Limeira joga contra o Santo André, fechamento da rodada número 8. O Marcelo Corsato vai transmitir nos canais Futebol Interior com o Notícias do Esporte. Bom, 3 da tarde, mais 16 minutos, a gente vai por intervalo, é só esse intervalo, gente. Aí não paramos mais, vamos falar muito da Série A2 do Campeonato Paulista, vamos falar muito de Ponte, muito de Oeste. Quero bater um papo com você que está nas redes sociais, no YouTube Futebol Interior, no Facebook Futebol Interior. Pode participar também pelo WhatsApp, o 989-89-35
26. O André Luiz tem convidado, o xerifão Matheus Silva daqui a pouco vai falar conosco aqui nos canais Futebol Interior. Fica com a gente, tem muita coisa boa e tem Ponte em campo às 4 da tarde contra o Oeste no Majestoso, se Deus quiser. Mais uma vitória da Macaquinha para alegrar o nosso final de semana. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 3 da tarde, 20 minutos, a bola rola às 4 da tarde. Bom, o Flamengo acabou vencendo, né, na decisão do terceiro lugar lá no Mundial de Clubes. O time do Marrocos, o Al Ahly, pelo placar de 4-2. Daqui a pouco, 4 da tarde, Real Madrid e Al Hilal. Já saíram as escalações dos times e o Benzema vai pro jogo. Benzema tá escalado, o Rodrigo vai ficar no banco de reserva. Vamos acompanhar esse jogo aqui minuto a minuto nos canais Futebol Interior, porque a bola vai rolar às 4 horas da tarde para Real Madrid e Al Hilal. Não acredito que o Real Madrid vá perder aí o título para o Al Hilal, mas, né, contudo e entretanto,
futebol é futebol. Agora o Mengão ficou com a terceira colocação no Mundial de Clubes, venceu 4-2 o time do Al Ahly, que estava vencendo por 2-1, perdeu um pênalti. Rapaz, que sufoco. E aí depois teve um jogador expulso, né? Num lance até meio estranho, esquisito, né? E que primeiro o árbitro dá pênalti, depois não dá pênalti, vai lá expulso o jogador. Mas no final o Flamengo venceu 4-2, 2 gols do Gabigol e 2 gols do Pedro. O Flamengo ficou com a terceira colocação, não era o que o torcedor do Flamengo queria, né? O torcedor do Flamengo queria jogar contra o Real Madrid, mas para jogar contra o Real Madrid precisava passar pelo Al Hilal, né? Não avisaram lá o Al Hilal, a gente vai jogar com o Real Madrid, viu, cara? Futebol, gente, não tem essa, cara. Você não pode menosprezar o adversário. E é por isso que claro, ele tem vários erros, viu? Até o Frank e o André podem até comentar a respeito disso. Ele tem muitos erros, o Hélio dos Anjos. Mas nesse ponto, o Hélio é um cara firmeza. Ele enfrenta qualquer adversário como se fosse um adversário maior do que a Ponte, com todo o respeito. É verdade. E tem que ser dessa maneira. A Ponte e Novo Horizontino já subiram. Gente, não vou pra grupo com esse povo não, viu? Não. Não vou. Não, inclusive me perguntaram ontem no grupo da Rádio FI se eu acho que a Ponte vai subir. E eu fui bem claro, eu falei muita calma nessa hora. Que vai classificar, vai. Sim. Tomara que seja em primeiro. Agora, a outra fase são outros 500. Aí depende de salário em dia, injeção de ânimo para os jogadores, o psicológico, entra uma série de fatores. Porque se a Ponte pega um dia que nem pegou aquele Novo Horizonte, era uma vez. Entendeu? É um jogo, tchau e bênção. Não reverte mais. Tomar 3 gols no jogo não reverte. Não reverte. Pode ser extremamente superior, o que não é o caso do elenco, entre aspas, entre Ponte Preta e Novo Horizontino. Acho que o elenco é bem parelho dos dois times. É bem parelho. Né? Mas se dá um azar daquele, tchau. Pega qualquer outro time aí e toma 3 gols, não reverte mais. Uma coisa é você ganhar de 3, 4, 5 gols de diferença num jogo que você começa o jogo lá e você não tem a necessidade de fazer os 3 gols. Outra coisa é você fazer um placar com esse resultado. Agora, só pegando um gancho aí seu do Flamengo, o Flamengo decaiu muito. Até eu falava, né, na transmissão aí do Lucas de Souza, que o Flamengo do ano passado para cá, depois ganhou tudo que ganhou, veio numa descendência acentuadíssima. E precisa de contratações, precisa de zagueiro. Esse Al Ahly do Egito não é bobo não, tá? Fez um bom jogo diante do Flamengo. Para você ver, Carlos, esses times, o Al Hilal da Arábia Saudita, o Al Ahly do Egito, como vem subindo de produção. Por quê? Porque eles têm estrutura, eles têm dinheiro, eles têm gente certa no comando, tem toda uma base que pouquíssimos clubes no Brasil têm, ou não é, Frank Francisco? Com certeza, André. Mas assim, o futebol brasileiro, ele precisa passar por uma reestruturação. Dirigentes, me desculpem o que eu vou falar, senhores dirigentes, mas muitos dos senhores são amadores. Né? O Flamengo, um time que tem a receita que tem, jamais pode ter um time desse com tantas limitações, né? Saíram alguns jogadores, mas você tem que repor com qualidade, André. E outra coisa, né? Jogadores que você sabe que vão chegar e vão jogar. Treinador também, tem que ser um treinador que tenha um trabalho alinhado com a linha do clube. São detalhes, André, que no final fazem toda a diferença. O Palmeiras está aí para mostrar, né? Tá, perdemos já muito tempo com o Flamengo, vamos falar da Ponte aqui que é o nosso foco. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa tarde a todos. Tem macaca hoje, hein, de norte a sul, leste a oeste. Boa, gostei. Norte a sul, leste a oeste. Show. E se duvidar, né, com vitória pra cima do oeste. Jogo difícil pra Ponte, ele coloca aqui. Ele fala que é jogo difícil, claro que, né, ele tá fazendo aquela... Ele tá tirando aqui, né, ele tá sendo sarcástico. Ele fala, Ponte 4-1. Valeu, Matozinho. Gustavo Carvalho, pessoal que tá aqui no YouTube, tá? Boa tarde, amigos. Desejo ótima transmissão a todos. Vamos, nega véia. Hoje o Gé marca 2 vezes. Ponte 3, Oeste 0. O Ciro de Paulínia. Boa tarde, família Corsato. Fala, Cirão. Como é que vai, meu amigo? Sempre juntos e ligados na transmissão do futebol interior. Bom trabalho a todos.
da equipe. Um abraço, ô André Luiz. Agora vamos falar de Ponte Oeste. Fala aí da Macaca. A Macaca tá escalada, tá definida. Manda a ponte pro ar aí, André. Definida pelo técnico Hélio dos Anjos, vai a campo com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva Arthur, Júnior Tavares, Leonaldi, Felipe Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Dudu e Gé. Esse é o time da Macaca para jogar contra o Oeste. Manda aí o Oeste FC. Gladson, Lucas Rodrigues, Léo Gobo, Diego Augusto, Edi Maria, Paulinho, Ítalo e Pablo, Bruno Gonçalves, Marcelo Toscano e Christian. Marcelo Toscano, experiente Marcelo Toscano. Que jogou na Portuguesa. Exato. Ponte Preta e Oeste já se enfrentaram 20 vezes em toda a história. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 8 vezes. Pelo Campeonato Paulista da Série A1, 12 vezes. Vai ser o primeiro confronto na história entre as equipes pela Série A2 do Campeonato Paulista de Futebol. Último jogo entre os times aconteceu em 2020, no dia 24/11, a Ponte Preta venceu fora de casa pelo placar de 1-0 pela 23ª rodada da Série B, o gol do Apodi. Detalhe no ar, vai André. Detalhe, alô torcedor ponte pretano, muita atenção, definido dia e horário que a Ponte estreia na Copa do Brasil 2023. Manda, André. Vai jogar diante do Fluminense do Piauí no dia 28/2, uma quarta-feira, 21h30, no estádio Lindolfo Monteiro, na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, Carlos Corsato. Dia 28, final do mês, hein? Tem Ponte Preta e Fluminense. Macaca e Fluminense, a Ponte tem a vantagem do empate nesse jogo, né? Mas esse time do Fluminense do Piauí não é bobo, não. Vamos falar de Copa do Brasil um pouco mais à frente, porque agora a nossa história é Série A2 do Campeonato Paulista. Ô, Frank, você tá arrumando aí o seu time, mas eu queria conversar com você um bocadinho aí. Ô, André, antes que eu vou perguntar, tem interesse no banco, então deixa eu pedir aqui pro repórter, passa o banco da Ponte, sem numeração, tá? Passa o banco pra gente aí. Pedro Rocha no gol, Mailton, Guilherme Souza, Diogo Moura, Eliel, André, Thiago Oliveira, Jean Carlos, Guipira, Maurício, Cássio, Gabriel e Ramon Carvalho. Muito bem, muito bem. Vamos lá, porque a minha pergunta é a seguinte para você. Quanto a Luiz Felipe e Mailton, ok, eu não vou aqui fazer nenhuma ponderação, porque né, o Luiz Felipe sempre que joga na lateral direita, ele joga bem no ataque e vai mal na defesa. O Mailton, né, nos dois jogos foi a mesma coisa, bem no ataque e mal na defesa, então não vai fazer diferença. Mas eu questiono o Dudu, né, no ataque da Ponte junto com o Gé. Já que não pode a Ponte Preta jogar com o Pablo Diego, que está com problema físico, muscular, né? Não tem também nesse jogo, não vai poder contar também com, como é que chama? O Everton. O Everton, isso, obrigado, André. O Everton, né, que jogou um jogo e depois, né, ficou fora. Segundo o próprio Hélio dos Anjos, ele sentiu muito, né, o pós-partida. Mas a Ponte tem o Eliel e tem o Guipira, que, na minha opinião, estão já merecendo, não a titularidade, mas a vaga na frente do Dudu. E o nosso treinador insiste com o Hélio dos Anjos. O que você pensa a respeito disso? Carlos, o Hélio, ele tem alguns princípios e, normalmente, esse tipo de situação, o treinador, ele tem quase que uma obrigação, Carlos, de não perder o elenco com esse tipo de coisa. O Dudu, ele é muito bom jogador. Ele não está acertando na Ponte. E o Hélio está dando uma moral, preservando ele. Se você observar, Carlos, os dois últimos jogos que o Dudu jogou, ele inicia a partida muito bem. Ele dá a sensação pra gente que vai ser o jogo dele. E de repente ele cai vertiginosamente. Aí a gente precisa saber, Carlos, o que é que acontece. Se é só emocional, se é físico. Mas uma coisa eu concordo com você. E não quero, né, com isso, me indispor com o treinador, que afinal de contas eu não sou. O treinador é o Hélio. Mas eu tô com você. Eu entraria com o Liel. Já passou da hora de dar uma chance pro garoto, para começar um jogo junto com o Gé, pra gente ver como é que fica. Uma dupla interessante, Carlos.
eu acho que valeria a pena. O Dudu já teve várias oportunidades, né? E eu acho que às vezes esse tipo de situação acaba queimando o jogador, Carlos. Minha opinião, né? Eu entraria com o Eliel pelo menos, e o Guipira eu tô com você. Todas as vezes que entrou foi bem. Apesar, Carlos, que o Guipira dá para esperar um pouco. Pode continuar entrando no intervalo dos jogos. Pois é, por isso que eu digo que pra mim teria que ser o Eliel. Ângela Maria, boa tarde, equipe, estamos juntos. Ela tá mandando mensagem aqui no Facebook do Futebol Interior. Deixa eu puxar aqui o placar ao vivo do Futebol Interior. O Francisco Dionísio Alves também tá ligado com a gente. Valeu, querido. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Como chama o zagueiro da base promovido recentemente? É o Edson. Jogou um pouco outro dia, está no banco? Obrigado. Tá o Guilherme no banco. E o Thiago Oliveira. O Edson não tá, porque tem 2 zagueiros, né? O Everton também não, né? Não, o Everton tá machucado. O Everton é problema físico. Rocha, problema físico, né? Ele sentiu o tornozelo, mas não é a mesma contusão, tá? Rocha Wilson, o que aconteceu com o Everton? Tô respondendo aqui, o Rocha Wilson. O Everton sentiu o tornozelo, tá? Sentiu o tornozelo. Não é a mesma contusão, mas ele sentiu o tornozelo. Ele coloca aqui boa tarde e boa transmissão. Oi, Frank. Eu acho que seria legal a gente passar pro torcedor da Ponte essa questão do Everton. A contusão foi muito grave, gente. Então tem que voltar gradativamente. O Carlos acabou de falar um negócio interessante. Não é a mesma contusão, mas é reflexo. Não sei se vocês entendem. Tem que ser tudo reequilibrado e ele ir voltando aos poucos. Não tenhamos pressa que temos um grande jogador no elenco. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Jogo marcado para as 4 horas da tarde. O Wilson Correia, Lula dos Santos, está dizendo aqui: deixa o Hélio fazer o que ele acha ser o melhor para a Ponte. Está dizendo aqui o Wilson Correia, Lula dos Santos. Não, a gente deixa o Wilson, né? Mas nada impede da gente comentar, né? Ou não? Ou vivemos em uma ditadura? Nada impede da gente comentar, né? Aliás, ele é o treinador, ele ganha muito bem para isso. E nós ganhamos para falar e também tentar mostrar para o treinador que talvez ele não esteja totalmente certo. A torcida inteira da Ponte Preta quer outro jogador no lugar do Dudu. E ele continua colocando o Dudu. Mas como vivemos num país democrático, viu, Wilson? Então todo mundo tem direito de dar a sua opinião. André Luiz, o nosso repórter feliz, o zagueirão da Ponte, o Matheus Silva, falou em entrevista e a assessoria de imprensa passou pra gente, não é mesmo, André? Isso mesmo. Vamos ouvir o zagueiro Matheus Silva, que falou para a Rádio FI Canais Futebol Interior. Matheus, desde a sua chegada, são 22 jogos pela Ponte, com 3 gols, 2 assistências, fora a participação efetiva, como foi contra o Taubaté, que você cabeceou na trave e o Thiago concluiu. Fala um pouco desse trabalho na bola aérea ofensiva que você tem tanto sucesso. Cara, fico muito feliz de estar podendo estar ajudando. Claro que minha função primeiramente é defender, eu procuro primeiramente fazer a minha função bem, que é defender. Espero seguir evoluindo primeiramente, defendendo para... Claro, não tomar gol primeiro, e quando eu vou para o ataque, eu trabalho muito no dia a dia. O professor cobra bastante também, essas bolas paradas, nossa bola aérea. E graças a Deus eu estou sendo muito feliz, estou conseguindo fazer os gols. Quando eu não faço gols, tenho participações, então, como você frisou aí, cabecei a bola na trave, o Thiago fez o gol no rebote. É seguir focado, trabalhando, espero poder ajudar mais e fazer grandes jogos aqui, vestindo essa grande camisa da Ponte Preta. Você é um dos zagueiros experientes do grupo. E eu queria saber como tem sido o trabalho com os mais novos, o que acha que podem evoluir e como vocês mais experientes podem ajudar. Cara, eu acho que aqui é um clube que dá muita oportunidade para os mais jovens, isso é fundamental no futebol de hoje. E conversando bastante, eu acho que é mais mental, seguir ajudando da melhor forma possível. A gente já jogou em vários outros clubes, então a gente tem que passar essa tranquilidade para eles, para deixar eles bem à vontade. Para eles seguir crescendo também junto com a gente, com toda a equipe, para a gente fazer uma grande campanha esse ano. A temporada de jogos iniciou em 14 de janeiro, ainda não completou um mês de competição. Nesse período, a Ponte chega neste sábado na sua 9ª partida. Como tem sido para vocês, atletas, esse ritmo forte de jogos? Cara, é um ritmo bastante forte, sabíamos disso desde a pré-temporada, por isso fizemos uma bela pré-temporada. Jogos em cima de jogos, descansar e jogar, não dá para ficar lamentando, isso é o nosso calendário brasileiro, então é se adaptar o mais rápido possível, focar o máximo possível na recuperação, na alimentação,
porque só assim vamos conseguir grandes objetivos na temporada. Neste sábado, o jogo contra o Oeste, em casa. O que esperar dessa partida, sabendo que a Ponte precisa pontuar para seguir na frente e o Oeste para se afastar da zona de rebaixamento? Com certeza, um jogo dentro de casa, temos que impor nosso ritmo. Agradecer também o apoio da torcida que vem fazendo uma bela campanha, vem nos apoiando dentro de casa e fora de casa. E aqui no Majestoso, dentro de casa, temos que nos impor. Sabemos que a torcida vai comparecer em peso e temos que fazer um grande jogo aqui, se Deus quiser sair com resultado positivo. Para encerrar, você até falou da torcida, juntando os clubes de Série A1 e Série A2, a Ponte é a sexta na média de público. Você que conhece essa torcida mais de perto há pouco mais de um semestre, o que dizer dessa força, desse apoio que vem das arquibancadas? Cara, falar dessa torcida é complicado, porque essa torcida é fantástica, a torcida da Ponte é uma torcida apaixonada, uma torcida que joga junto, isso para nós ali dentro de campo, isso é muito importante. E temos certeza que vamos dar muita alegria para eles esse ano. Daí, esta palavra do zagueiro Matheus Silva passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Se tem um cara que tem vaga cativa nesse time, né, Frank Francisco, é o Matheus Silva, zagueiro, né? Estamos esperando o Fábio Sanches voltar, o Thiagão deu uma queda, aí do Guilherme eu não espero muita coisa não, mas o Thiagão deu uma queda, mas se tem um cara que é titular aí do time absoluto é o Matheus, né? O Matheus é um jogador muito regular, Carlos, é difícil ele ter uma partida assim com nível baixo. Ele teve agora essas, mas por causa da instabilidade do sistema defensivo da Ponte, principalmente dos companheiros de zaga, né? Mas para mim ele e o Fábio são os dois titulares, os exponenciais dessa defesa. De repente, Carlos, eu não sei como fica a situação da Ponte financeira, mas eu, como dirigente pro brasileiro, se puder contratar, traria uma dupla de zaga para reserva. Eu venho falando isso, não dá para manter esse time aqui para a Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, é outro patamar. Vai ter que contratar e contratar muito. Se a gente está tendo dificuldades com zagueiros, com atacante na Série A2 do Campeonato Paulista, a Série B é outro patamar. O problema é o transferban, né? A Ponte vai ter que resolver lá o problema do transferban para poder colocar mais jogador. Mas não dá para comparar. Eu vejo cada comentário aí, não, o time para a Série B. Gente, não dá para comparar. Vai ter muito jogador da Série A1 do Campeonato Paulista que vai, ser reserva na Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá para comparar, é outro nível, tá? Osmar Dangar, boa tarde, amigos. Equipe nota 1000, obrigado, Osmar. O Rocha Wilson, Corsato, hoje vai ser 4-0 para Nega Véia. O Wilson Correia, o Hélio precisa resgatar o Dudu, está certo, pois vai precisar de todos na reta final. Dudu é bom jogador, está com problemas pessoais e isso atrapalha em campo, mas vai superar, está dizendo aqui Osmar Dangar. Temos que dar todo o apoio possível enquanto ele estiver defendendo a Ponte. Quanto aos problemas pessoais, esperamos que ele resolva sem prejudicar a Macaca, disse aqui o Wilson Correia Lula dos Santos, que fala que a Série B a Ponte vai jogar para permanecer. Outro patamar, não tem nem comparação com essa Série A2 do Campeonato Paulista. Nós temos uma enquete no YouTube, hein, pra você. O Felipe é sensacional, cara. Eu já votei lá. Manda o seu like lá no YouTube e vota. Quem vence? Ponte, Oeste ou vai dar empate? Por enquanto, 100% Ponte, hein? Aí sim, hein? Aí é tudo que eu queria. Vai lá então, mete o dedo lá, vota, quem vence? É uma enquete que aparece assim que você entra lá no nosso YouTube Futebol Interior, tá? Saudade de vocês, como quando comandavam a rádio em Paulínia. Tive muito sucesso na empresa fazendo propaganda com vocês. Obrigado aos irmãos Marcelo e Carlos, tá dizendo aqui o Ciro em Paulínia. Grande Cirão, muito obrigado. A radinha de Paulínia era boa, né, rapaz? Em Paulínia não tem pra ninguém. Eu costumo dizer pra dono de rádio, né, que você tem que vencer no seu território. Ganha no seu território para depois procurar o território dos outros, né? Valeu, Cirão, obrigado, viu? Não acho saudável colocar em campo Guilherme e Jean Carlos em jogos em casa, pelo menos por enquanto. Poupar os caras psicologicamente, está dizendo aqui o Gustavo Carvalho.
Os vizinhos estão me adorando aqui com os jogos da madrugada, não deixo eles dormirem direto. Até o fim do campeonato serei despejado. Mas será válido se formos campeões, tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho, que tá do outro lado do mundo. Tá lá no Japão e dá aquela moral pra gente. Valeu, Gustavão. Obrigado aí pela audiência, rapaz. Um grande abraço pra você. Neuri Menezes, vai mudar, mas não muito pra Série B, tá dizendo ele aqui. O Walter José... diz que vai ser 1-0 pro Oeste. Primeiro cara que tá dizendo que vai ser 1-0 pro Oeste. Ô Walter, muito obrigado pela audiência, mas eu espero que você esteja redondamente enganado. Mas obrigado, viu? Se quiser ficar com a gente, nós vamos torcer um pouco pra Ponte na transmissão, mas será um prazer, tá bom, querido? Obrigado. No Paulista, na Série A1, a Série A2, mostra quando você está ruim só. Não é parâmetro pra ver se tem time forte ou não. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. No Campeonato Paulista até acho que é um campeonato ok, né? Mas também não acho que é parâmetro para você mandar. Se você dominar a Série A1 do Campeonato Paulista, aí ok. Mas se você brigar ali para não cair na Série A1 do Campeonato Paulista também, tem que arrumar um time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, Gustavo. Obrigado aí pela audiência e obrigado pela participação. 3h, mais 42 minutos com o adiantado da hora aqui. Vamos adiantar a pauta, porque as equipes estão escaladas, as equipes estão prontas, as equipes estão definidas. Não é isso, André Luiz? Definidas as equipes Ponte e Oeste à sua disposição, Carlos Corsato. Beleza, então em 30 segundos você vai conferir a ficha técnica do jogo. Tá tudo certo aí, né, Felipe? Aí, não perguntei pro Felipe antes. Felipe Marques, na equipe técnica mais técnica do Rádio Esportivo do Brasil, no áudio e no vídeo dos canais Futebol Interior. Esse final de semana o Felipe vai fazer mais ou menos igual o Lucas de Souza. Vai trabalhar pra caramba. Mas vocês são jovens, gente. Tem que trabalhar mesmo. Se não trabalha com essa idade, quando chegar na minha, então, vocês vão estar tomando sopa de canudinho. Tem que trabalhar mesmo. 3h, mais 43 minutos. Em 30 segundos, para Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Tem a ficha técnica do jogo. Ponte Preta e Oeste. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo no sistema 4-4-2 com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. Na zaga central, com a 4 no costado, Matheus Silva. Na quarta zaga, 15, Arthur. E na lateral esquerda, 22, é Júnior Tavares. O meio-campo da Nega Véia começa com 5, Leonaldi. 8, Felipe Amaral. 20, Matheus Jesus. 10, Elvis, o craque, capitão da equipe. E à frente, 7, Dudu Atamoto. E 19, Gé. Olha o repeteco da macaca de Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Matheus Silva, 4, Arthur, 15, Júnior Tavares, 22, Leonaldo, 5, Felipe Amaral, 8, Matheus Jesus, 20, Elvis, 10, Dudu, 7, Gé, 19, no banco, Pedro Rocha, Mailton, Guilherme Souza, Diogo Moura, Eliel, André, Tiago Oliveira, Jean Carlos, Guipira, Maurício, Cássio, Gabriel e Ramon Carvalho. Macaca escalada, macaca pronta, definida pro Gustavo Carvalho, pro Aparecido Alves dos Santos, pro João Limírio Neto, pro Neuri Menezes, o Wilson Correia, Lula dos Santos, Osmar Dangar, o Rocha Wilson, pessoal que tá com a gente, o Gustavo Carvalho, galera que tá na live aqui no Futebol Interior, o Ciro de Paulínia, a Viviane Cristina, todo mundo ligado com a gente. Macaca líder da competição na Série A2, são 8 jogos, 6 vitórias, um empate e uma derrota, 19 pontos ganhos, primeira colocada na classificação
classificação geral. 22 cartões a Ponte Preta tomou, 20 amarelos, 2 vermelhos, os 2 para um cara só, né? O Guilherme Souza conseguiu ser expulso 2 vezes. O artilheiro é o Gé da Macaca, 5 gols. Próximo jogo na Ponte, terça-feira, dia 14. Atenção, hein? Terça-feira, dia 14, 8h30 da noite, contra o Linense no Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Futebol interior. Vai, Oeste! É o Oeste Futebol Clube. O Rubrão, escalado e definido pelo técnico Lelé. Vai a campo com Gledson, goleiro número 1. Na ala direita, 2, Lucas Rodrigues. A zaga central, 3, Léo Gobo. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro, Diego Augusto. E na lateral esquerda, meia dúzia de Maria. O meio-campo do Rubrão começa com 5, Paulinho. 7, Ítalo. 8, Pablo. E à frente, 9, Bruno Gonçalves. 10, Marcelo Toscano. E 11, Christian. Olha o repeteco do Oeste de Gledson 1, Lucas Rodrigues 2, Léo Gobo 3, Diego Augusto 4, Eric de Maria meia dúzia, Paulinho 5, Ítalo 7, Pablo 8, Bruno Gonçalves 9, Marcelo Toscano 10, Christian 11 no banco, Iago, Diego Giussani, favorito, Diogo, Davi, Reifit, Marcos, Bonifácio, Mota, Negueba, Vinícius e Edgar. 8 jogos, 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. 7 pontos ganhos. O Oeste que começou aí como um dos favoritos para o acesso, né? Por enquanto briga na parte de baixo da tabela. O 14º colocado na classificação geral tem só 7 pontos ganhos. Marcou 11 e sofreu 11, tá zerado no saldo. Gustavo Schultz, Igor e Rian com 2 gols cada são os artilheiros. Próximo jogo do Rubrão, quarta-feira, 15 de fevereiro, 3 da tarde, contra o Juventus, na Rua Javari. Arbitragem. Apita o jogo, Adriano de Assis Miranda. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Leandro Matos Feitosa. Assistente 2, Leonardo Tadeu Pedro. Quarto árbitro, Gabriel Furlan. Árbitro de vídeo, Renan Santos Ferreira. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, o jogo marcado para as 4 horas da tarde. A nação Ponte Pretano, o torcedor Ponte Pretano já está cantando no estádio Moisés Lucarelli, fazendo a festa. Torcida da Ponte, a Ponte que entre os clubes da Série A1 e Série A2 tem a 6ª maior média de público. Isso mostra a força da nossa torcida. Na Série A2, tirando o 15 de Piracicaba, que está com uma campanha horrível, né? Eu ia segundo colocado na média de público, e também a Portuguesa Santista, né? Se tirar o 15, a Ponte Preta tem o mesmo público de todo mundo, da Rapa. É o mesmo público da Rapa, né? E por isso é o 6º maior público dos times de São Paulo. Claro, né? Que está perdendo lá para os 4 grandes. Santos, São Paulo, Palmeiras e também o time do Corinthians. A bola vai rolar às 4 da tarde. Eu tô vendo aqui uma panorama do estádio. A princípio, assim, o público menor do que do último jogo. Mas, né, tem mais 10 minutos aí para começar o jogo. Você sabe, né, não pode vender bebida alcoólica dentro do estádio, né? Então o pessoal fica ali molhando a garganta do lado de fora e demora um pouquinho para entrar. Aí tem toda a revista, né? As mulheres são revistadas, os homens também, ali no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar às 4 da tarde. Quer falar alguma coisa, André, por favor? Não, fale. em relação ao público, a expectativa hoje é de 5 a 6 mil torcedores, que é mais ou menos uma média que a Ponte vem mantendo nesse Paulistão da Série A2. Na nossa enquete aqui no YouTube, 93% vitória para a Ponte, 4% para o empate e 3% para o Oeste. Por enquanto é o que está dando aqui a nossa enquete. Não, 93 Ponte, 3% empate, 4% para o Oeste. Ô Frank,
Bom, vamos lá. Só aqui uma passadinha no placar ao vivo Futebol Interior. 0-0, bola rolando para o jogo do Primavera contra o Novo Horizontino. Né? O jogo 0-0 por lá, por enquanto. Passamos já dos 45. Vamos até 51, hein, rapaz? No primeiro tempo. Tudo isso aqui no placar Futebol Interior, tá? E no clássico lá em Rio Claro, o Rio Claro saiu na frente, mas o Velo já virou. Finalzinho de jogo no primeiro tempo, tá 2-1 pro Velo Clube. Ô Frank, você tem aí um bom tempo agora para analisar o que podem fazer em campo Ponte Preta e Oeste, as equipes escaladas, definidas para jogar nesse tapete do estádio Moisés Lucarelli nesta tarde de sábado. Franqui. E tá bonito mesmo, hein, Carlos? Bonito. Tá bonito, majestoso, tá bacana mesmo o gramado. Carlão, é uma partida, assim, que a gente espera uma vitória da Ponte, mas não um jogo fácil. Há uma grande diferença entre uma boa vitória e um jogo fácil. Não tem jogo ganho, todas as equipes hoje estão num nível muito, muito alto. E eu tenho uma grande preocupação com o time da Ponte, Carlos. Essa questão defensiva ainda não está redonda. E qualquer treinador que venha a Campinas hoje, se ele botar uma marcação no estilo que foi feita pela equipe do Taubaté contra a gente aqui, Carlos, a gente vai ter sérios problemas. Marcar a saída de bola, tentar puxar, explorar esse espaço entre os volantes e os zagueiros da Ponte. E isso pode me preocupar bastante. Mas em si, acho que vai ser um jogão. É a chance da Ponte reafirmar, manter a campanha, Carlos. Fazer um bom saldo de gols, retomar a ponta. Isso é importante para dar moral para a próxima fase e o time se acertando. Para mim, Carlão, esse é a visão. O torcedor reclamou, né, Carlos, que a gente teria que deixar o L escalar. E a gente deixa, claro, sem dúvida nenhuma. Mas nós não somos uma gaveta vazia e nós temos opinião e nós vamos dar ela aqui. Nós achamos que para nós, eu falo por mim, tá? Eu respondo por mim, eu acho que o Eliel já merece mais do que uma oportunidade. E eu fui o primeiro a dizer que o Dudu é um bom jogador, mas não está numa boa fase. Está passando problemas emocionais, então na verdade aí eu vou entrar numa outra área. Para mim é até injusto pôr para jogar. Penso assim, deveria que dar um descanso para ele. E deixar o Eliel. O garoto já passou da hora de estar jogando, de estar fazendo gol, de estar recebendo o carinho da massa. E não podemos ter medo, não. Ele tem talento, tem capacidade para isso e agora é a hora. Nós não vamos querer depois cobrar ele no Campeonato Brasileiro, né, da Série B. Não é verdade? É isso. Ele que subiu com o Botafogo da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dudu estava no elenco do Botafogo da cidade de Ribeirão Preto. 3 da tarde, mais 53 minutos. A Ponte vai jogar de branco. Faixa preta no peito. Camisa linda. Essa camisa é maravilhosa. Maravilhosa a camisa da Ponte. E a Ponte tá dando uma reformulada no seu uniforme, né? E a gente viu algumas imagens, claro, recuperadas do time fazendo trabalho de aquecimento no gramado. A camisa de treino também ficou muito bonita, né, Franqui? Ah, Carlão, olha que eu fiquei encantado. Eu quero arrumar uma dessa pra mim. É linda, linda, linda. E o time do Oeste vem com seu tradicional uniforme, né? Rubro-negro. Parece Flamengo. Isso, camisa vermelha, preta na faixa horizontal. Short preto com detalhe vermelho nas laterais e as meias pretas. Macaca toda de branco, faixa preta no peito. A bola vai rolar, jogo marcado para as 4 horas da tarde. Ronaldo Queiroz, estou aqui em Rio Preto torcendo pela Macaca querida. Ó, você que vai ver aí imagens do jogo, se puder dar uma moral pra gente, vai no YouTube nosso também, compartilha lá, coloca o nosso som com a imagem do jogo, tá bom? A gente agradece aqui, o Ronaldo tá desejando boa transmissão pra gente, o Hudson Batagim, Macaca querida, 2-0 fora os ameaços. O João Limiro, João, obrigado pelo toque aqui, tá? Pediu pra aumentar um pouquinho o microfone do Frank, já fizemos isso aqui, muito obrigado. Aparecido Alves da Silva, boa tarde, senhores, ó. Bora pra cima, Macaca querida, 4-0 para lavar a alma da macacada hoje. Abraço a todos os macacos de plantão. Valeu, Aparecido. Obrigado, João Limiri Neto. Estamos juntos aqui em Itajaí, Santa Catarina, com o som do FI. O povo tá chegando. O povo tá chegando no estádio Moisés Lucarelli. A velha guarda Ponte Pretana tá por lá. Torcida Ponterror, a torcida jovem, a Ponte Chopp, a Ser Ponte. Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Vai votando lá na nossa enquete do YouTube. Quem vence o jogo?
Ponte Preta ou Oeste? Ponte ou Oeste? Eu já meti lá meu voto, claro, né? Que votei na Ponte Preta. Bom, bora lá. Rio Claro, 1, Velo Clube 2. Primavera 0, Novo Horizontino 0. Mais cedo, Santista 4, Monte Azul 2. Bom, com esse resultado a Santista está indo a 19, mas assume a liderança nesse momento, mas a Ponte começou a rodada como líder, né? Então, um pontinho, a Ponte termina a rodada como líder. O Novo Horizontino, se vencer, vai a 19, nesse momento está empatando, está ficando com 17. E o Primavera tem 14, está indo a 15 pontos ganhos. O Rio Claro está perdendo para o Velo Clube. O Velo Clube tem 10, está indo a 13. Nesse momento está chegando a 6ª colocação junto com o Noroeste, que é o 5º, tem 13. O Rio Claro está caindo para a 8ª colocação nesse momento com 11 pontos ganhos. Rapidinho aqui, passar a Série A2, né? Do campeonato. Mais cedo, então, Santista 4, Monte Azul 2, Rio Claro 1, Velo Clube 2 no intervalo, Primavera e Novo Horizontino 0-0 em Indaiatuba. A bola vai rolar às 4 da tarde para Comercial e Noroeste. Vamos acompanhar aqui. Lemense e São Caetano jogam às 5. Linense 15 de Piracicaba. Linense próximo adversário da Ponte, de olho no Linense, às 18 horas amanhã. Fechamento da rodada. Taubaté e Juventus. Jogo marcado para as 10 horas da manhã. Detalhe. Vai. O detalhe é que tanto você como o Frank elogiaram muito o gramado do estádio Moisés Zucarelli, lembrando ao torcedor da Ponte que esse gramado ele foi reformado, já que teve tempo hábil o ano passado, que a Ponte terminou a Série B no final de outubro, jogando no estádio Moisés Zucarelli, teve aí praticamente 3 meses para que a diretoria pudesse cuidar desse gramado, e o gramado parece que foi muito bem repaginado, meu caro Carlos Corsato. E foi mesmo. A bola vai rolar. Bom, já tivemos a execução do hino nacional. Nesse momento, o time da Ponte Preta vai trabalhando ali no gol do portão de entrada. O Oeste trabalhando no gol da linha do trem. A bola rola às 4 horas da tarde. Ângela Maria, bora Macaca. Querida, amor da minha vida, sou louca por você. Coloca ela aqui. Ponte meio, Oeste 0 já está de bom tamanho. O Osmar Dangara, eu adoro esse emoji da macaquinha fazendo joia, viu, Osmar? Obrigado. Lembrando que segunda-feira tem Hora da Macaca, tá? Hora da Macaca aqui nos canais de Futebol Interior, comigo, com o Frank e com o Marcelo, que vai dar o prazer de estar conosco na Hora da Macaca. O árbitro, Adriano de Assis Miranda, 43 anos, ele é empresário, é o primeiro jogo dele na Série A2 do Campeonato Paulista, auxiliado pelo Leandro Matos Feitosa, advogado, rapaz. 36 anos. Ele é árbitro desde 2004. O Leonardo Tadeu Pedro é o assistente 2, microempresário, 36 anos. É da federação desde 2011. E o quarto árbitro, Gabriel Furlan, é parente do Vinícius Furlan, 30 anos, nasceu em 93. Ele é árbitro desde 2013, está na federação desde 2013. E o analista da Federação Paulista de Futebol hoje é o Renan Santos Ferreira, de 37 anos. Ponte de Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Arthur e Júnior Tavares, Leonardo Amaral, Matheus Jesus e Alves, Gé e Dudu. O Gledson é o goleiro do Oeste, capitão do time, inclusive. Lucas Rodrigues, Léo Gobo, Diego Augusto e Eric de Maria. O Diego Jussani, aquele mesmo que jogou na Ponte Preta, estava no pré-time, né? Mas foi para o banco de reservas. Paulinho, volante experiente. Pablo, vou dar uma olhada nesse Paulinho, que se eu não me engano esse Paulinho já passou pela Ponte Preta. Só vou deixar ele aqui entrar, só a câmera mostrar para ter certeza se é o mesmo. Pablo, Christian e Ítalo, Bruno Gonçalves e o experiente Marcelo Toscano, o time do Oeste. Bom, tudo definido aqui, posse de bola no primeiro tempo do time do Oeste. O Oeste vai tocar na bola no primeiro tempo. O Paulinho mesmo, viu? Volante que passou aqui pela Ponte Preta, rapaz. Paulinho, volante experiente, camisa 5. 2000 ele passou 2 vezes. Em 2019. 2019 e depois em 2016, 2017, mas não ficou. 2017 não ficou. E depois voltou em 2019, mas também jogou muito pouco. Isso mesmo. A bola vai rolar. Você, torcedor de futebol, vai se ligar comigo com todo o Timaço de Esportes aqui dos canais Futebol Interior. Edilson Roberto, boa tarde, boa transmissão a todos. Tá no YouTube. João Limílio Neto, Ponte Preta 2-0. O Edilson tá dizendo que a Ponte vai vencer por 4-0. A Vivi Vicente, cheguei, meninos. Boa tarde.
Boa tarde, Vivi. Torcedor da Ponte já tá tomando ali as populares do Majestoso. De frente para as cabines de rádio. Posse de bola do primeiro tempo do Rubrão, do Oeste. O Marcelo Toscano vai tocar na bola, o camisa número 10, com o cabelo todo tingido. O carequinho Adriano de Assis Miranda, 43 anos, vai autorizar. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsa. E se a bola rola, torcedor, você sabe, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, nação Ponte Pretana, vem Ponte. Elvis pra bola, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça, chega a zaga da equipe do Oeste, tira. Tem jogador do Oeste caído. O árbitro vai ter que parar o jogo aqui na ponta direita. O jogo tá parado. Jogador do Oeste no chão. Bola pra equipe do Oeste. Vai voltar ali. Tem jogador da equipe do Rubrão. É o Ítalo. Caído o Ítalo na disputa de bola. Ali com camisa número 14, o Luiz Felipe. Rapaz, foi feio o negócio, hein? Foi feio o bagulho, hein, ô André Luiz? Na verdade, o Luiz Felipe quis fazer a famosa cama de gato, né? Acabou fazendo a famosa cama de gato em cima do Ítalo, camisa número 7 do Oeste. Lance favorável ao Rubrão. Continua 0-0, Majestoso. Bom, esse é o jogo de número 21 entre Ponte Preta e Oeste. Já falei mais cedo, são 12 jogos da Ponte. São 12 vitórias da Ponte, com 4 derrotas e 4 empates. A Ponte marcou 29 gols e sofreu 25. A última derrota da Ponte pro Oeste aconteceu em 2016. Paulistão Série 1. 3-1 para a equipe do Oeste. De lá para cá, 9 jogos, 4 vitórias da Ponte, com 5 empates. Uma curiosidade, no último jogo entre Ponte Preta e Oeste, o goleiro do Oeste era o Kaique França. Ponte trabalha a bola aqui pela direita. Trabalha a bola, o time da Macaca. Bola do Luiz Felipe. Toca a bola para Leonaldo. Fez um golaço no último jogo contra o Rio Claro. O Leonaldo de perna esquerda, hein? Eu gosto muito do Leonaldo jogando à frente. O Leonaldo vem fazendo uma função de primeiro, às vezes até segundo volante. Mas quando ele joga à frente, armando, ele vai muito bem. Eu gosto muito do Leonaldo jogando como armador. Inclusive, na temporada 2021, quando o Gilson Kleina salva a Ponte do rebaixamento da Série B para a Série C, ele acha aquele meio campo com o Marco Júnior, com o Iago e com o Leonaldo jogando à frente. E o Leonaldo não fazia gol há muito tempo. Naquele campeonato em 2021, ele fez 4 gols. E agora faz o primeiro gol com a camisa da Ponte na temporada 2023. Ponte trabalhando bola com o Arthur, jogando como zagueiro. O Arthur faz o passe, bom passe na ponta esquerda, mas ninguém correu, né? Dudu não foi, Júnior Tavares também não foi. A bola saiu para lateral. É lateral para a equipe do Oeste fazer a cobrança no campo de defesa. Lado direito, canto alto do seu televisor, canto alto da sua tela. Lucas Rodrigues, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Conosco, Portal Notícias do Esporte, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, vem Dudu, chega a zaga do Oeste, tira. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio para Ponte. O primeiro para Macaca, lá na esquerda, André. E na boa jogada pelo setor esquerdo, o chute do Dudu pensado com a zaga do Oeste pela linha de fundo, Elvis, camisa 10, na bola. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Gladson. Dá um soco na bola com a mão direita, tira dali. A bola vai ficar na ponta esquerda, bola pro time do Oeste. Vem o Oeste, bola com o Ítalo. Sai da ponta, vem pro meio, volta essa bola um pouco mais atrás. Bola pra Paulinho. Paulinho tentou fazer o passe no meio, perdeu. Bola pro Elvis, tá no meio, virou, trabalhou pro Matheus Jesus. Trouxe a bola pra perna esquerda, vai bater daí. Matheus Jesus também já jogou no Oeste. Vai bater daí, chega a zaga da equipe do Oeste pra tirar. Aí chegou o Matheus Silva. Cabeça na bola para Kaique França. Sai do gol para fazer a defesa. O goleirão da Ponte. 4 minutos passados. Primeiro tempo de jogo 0-0. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. YouTube, o João Inácio tá ligado com a gente, tá dizendo aqui, ótima transmissão, vitória da Ponte, amém. Valdir Souza, boa tarde, rapaz. Ponte 4, Oeste 0. Residencial Cosmos, forte abraço e bom trabalho, Valdir, obrigado, viu, pelo elogio. Vem Ponte lá na ponta esquerda para Dudu, tá na ponta, faz de conta que é pela ponta, fez a finta, perna direita, bateu pro gol, pega a Gladson. Foi bem o Dudu agora.
O Gledson esperava o cruzamento. O Dudu viu o Gledson saindo e tentou tocar no contrapé do goleiro. Boa defesa do goleirão do Oeste. Quase o primeiro gol do jogo. E seria da Ponte, André. E no contra-ataque rápido, o Dudu deu a finta no seu marcador. O lateral direito, o Lucas Rodrigues, chutou forte. Perna direita, canto baixo, direito. O goleiro Gledson fez a defesa e já repouso. Continua 0-0 majestoso. Informação para Plano Alimentos. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, conosco notícias do esporte. Amanhã, 8h30 da noite, tem Internacional de Limeira em campo contra o Santo André. Na parceria Futebol Interior, notícias do esporte. Marcelo Corsato transmite o jogo com o Cezinha Roberto, com o Toninho Colarelli e também no comando do Silvio Silva. Fique ligado, torcedor, amanhã, 8h30 da noite. Hoje, a partir das 7 da noite, na seguidinha aqui, depois de Ponte Oeste, tem São Bento e Guarani. Lucas de Souza, o gol mais forte do Rádio Campineiro, transmite o jogo para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem Arthur, trabalha a bola na ponta esquerda, fez a finta, bola ali pro Júnior Tavares, cruzamento por baixo, chega a zaga com o Léo Gobo. Chega o Gobo, tira, chega Matheus Jesus, briga ali com o atacante, o Bruno Gonçalves da equipe do Oeste. O árbitro mandou seguir, bola aqui pela ponta esquerda, trabalha o Ítalo, volta um pouco mais atrás, bola para Eric Di Maria. Rapaz, nome chique. O Di Maria trabalha a bola com a perna esquerda, já virou bola para Toscano. Toscano vem na bola para cima dele, Arthur. Não mete falta, hein? O árbitro para marcar a falta em cima do Toscano. O jogo tá parado, André. É, falta do Arthur em cima do jogador da equipe do Oeste, o Marcelo Toscano. Já cobrada, continua 0-0 majestoso. Já cobrada, mas vai cobrar de novo, porque o árbitro não aceitou não, viu? Não bola aceitou, rolando. Não pode, né? Parece que os caras não sabem disso, viu, André? É verdade. Avisa eles aí. Rapaziada, vamos bater aí o lance direto com a bola parada. Não vale com a bola rolando. E vem aí o meia dúzia, o camisa meia dúzia, Eric Di Maria na bola, Corsato. Vem Eric Di Maria para fazer a cobrança da falta para a equipe do Oeste. Também ali o Lucas Rodrigues. É o lateral direito, é ele que vai, hein? Vai para a bola, levantou, na boca do gol, sobe a zaga da Ponte. Matheus Jesus ajudando a defesa, ele chega, tira dali para a equipe da Ponte Preta, a bola acaba saindo para lateral. Lateral, canto baixo aqui da sua tela, canto baixo do seu televisor, é lateral para a equipe do Oeste fazer a cobrança, lateral cobrado, bola para o Ítalo, vai chegar aqui o Luiz Felipe, pisou na bola, fez a finta, trouxe a bola para a perna direita, e vem ali o Ítalo, o Luiz Felipe vem, não consegue tirar, agora sim, dá um passe, tira, põe bola aqui para o campo de ataque, chega a zaga da equipe do Oeste, camisa número 4, Diego Augusto, mete o pezão nessa bola, tira dali e joga a bola para a lateral. O Marcelo Toscano é experiente, hein? Tem 37 anos de idade. O Marcelo Toscano, 1,84 m de altura. Ele é de Areado, em Minas Gerais. Marcelo Toscano que estava no América, né? No América Mineiro, né? Chegou a jogar no América Mineiro. Não sei se foi o último clube dele, mas estava no América Mineiro. Não, foi pro Paysandu. Ele estava no Paysandu em 2022. 2021 no América, depois ele esteve no Paysandu e agora no Oeste da cidade de Barueri. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, tem uma colocação aqui do ouvinte, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. E agora deu pra ver aqui na aérea, depois desse lance. Olha o Marcelo Toscano, o Ítalo pede, ele tentou fazer o passe, era nas costas do Arthur. Chega o Arthur pra roubar, tá dizendo aqui, a Ponte tá ficando apenas com o Matheus, Arthur e 3 jogadores. Matheus, o Arthur e o Júnior Tavares. Tá dizendo ele aqui, tá jogando no 4-3 ali, né? O time da Ponte Preta, 3 jogadores no campo de defesa, minto, né? Tá jogando com 3 zagueiros, o time da Macaca, né? E deu pra ver aqui agora na imagem aérea, porque o Luiz Felipe, ó, vaza lá pelo setor de ponta direita, vaza
pelo setor de ponta direita. É isso mesmo, esquema 3-4-3, né? Pelo menos quando a Ponte ataca. Quando defende, não, né? Mas a Ponte joga muito aberto. Vem o Ítalo, trabalha a bola pro Pablo, na ponta esquerda. 9 minutos, 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo. 0-0, bola do Pablo, vira o jogo na ponta esquerda para Ítalo. Na ponta ainda, pro Eric Di Maria. Sai da ponta, vem pro meio, perna esquerda. Ele trabalha, bate a bola aqui pro Pablo. Pode até bater daí se quiser. Virou, trabalhou bola na ponta direita. Bola para Lucas Rodrigues. Levantou, tocou na boca do gol. Passou pelo Toscano, Arthur. Completa, tira dali. Aí vem o Gé. Vai brigar ali com o Diego Augusto. Diego Augusto. Mete o pezão na bola, tira, joga essa bola pra lateral. É lateral pra Ponte, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Quando a Ponte ataca é no sistema 3-4-3. A Ponte fica muito exposta, né? Joga muito exposto muito exposto o time da Ponte. Não é à toa que tem o melhor ataque da competição. Não tem a melhor defesa, mas tem o melhor ataque da competição com 19 gols. Ponte vem trabalhando, bola com o Arthur. Volta a bola para Dudu. Dudu pro Arthur. Você ouviu o toque de 10 minutos passados desse primeiro tempo. Bola pro Kaique. Kaique trabalha a bola aqui sai da área. Olha lá onde joga o Kaique, ó. Sai da área. Toca a bola aqui para Matheus Silva. O Matheus Silva vira o jogo. Toca a bola para Felipe Amaral. Não, é o Leonardo aqui. Ele vira o jogo para Leonardo. Tocou a bola aqui pro Luiz Felipe. Felipe toca a bola para Matheus Jesus, para Naldi, para Jesus, tá na grande área, fez o toque pro Dudu na ponta esquerda, pro Tavares, pro Dudu na direita, tentou tocar pro Jesus, chegou a zaga da equipe do Oeste para tirar. Chega a zaga do Oeste, tira, trabalha a bola na ponta direita, a bola lá pro Ítalo, vem contra-golpe gigante dos caras, vem o time do Oeste, é o Bruno que tá por ali, o Bruno Gonçalves, briga ali pra cima do Dudu, passou pelo Dudu, vem cruzamento muito forte. E a bola não vai sair não, hein? Vai ficar aqui na esquerda. Bola pro Ítalo. O Ítalo vem. Na marcação pra cima dele o Luiz Felipe. Tem que ficar na frente dele. Virou. Trabalhou. Não tem ninguém para marcar o Pablo. Clareou pra ele. Virou. Trabalhou na direita. É pro Paulinho. Perna esquerda. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Pra fora. Ninguém marca dessa cabeça de área da Ponte, hein, André? Ninguém marca. E dessa vez o jogador do Oeste, o camisa número 8, Pablo, ficou aí livre e acabou chutando à esquerda da meta de Kaique França, que apenas observou tiro de meta 0-0 majestoso. O Hudson Batagin tá dizendo aqui, no Brasileiro dava uma diferença quando os jogos são transmitidos lá pelo Sport TV. Agora no YouTube tá certinho. A narração do Carlos com as imagens. Tem uma dica, viu, o Charles? Um abraço pra você. No canal de áudio. No canal de áudio, até para quem assiste os jogos no Sport TV, por exemplo, o canal de áudio é sincronizadinho. Mas aí tem que baixar o aplicativo ou então ir no site futebolinterior.com.br/rádio. O aplicativo Rádiosnet tem rádio de tudo quanto é lugar. É o que eu indico para você baixar. Tem o aplicativo também do Futebol Interior, né? Mas não está disponível para todos os aparelhos. Mas o Rádiosnet para qualquer aparelho, você procura Futebol Interior. Só no áudio você nos ouve e aí o som é sincronizadinho. Bola ali com o Ítalo, tá na ponta, tentou fazer o passe no meio, bola pro Pablo, chega a zaga da Ponte, tira, bola pro Dudu, quem sabe agora contra-golpe. Elvis toca a bola aqui para Matheus Jesus e deixou de flashback o jogador da equipe do Oeste, mas aí chega a zaga da equipe do Oeste para tirar. Bola com o Pablo, sai jogando para a equipe do Rubrão aqui pela ponta esquerda. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O Felipe Marques meteu o dedo no botão lá. 12 minutos, quase 13 passados deste primeiro tempo no regressivo. 32 para terminar o primeiro tempo. Aproveite da melhor forma o tempo que passa, porque ele passa. Te contei não, Série A2, Campeonato Paulista 2023, 9ª rodada. Majestoso, o estádio mais lindo do mundo. 0 para Ponte, 0 para o Oeste, Série A2, Campeonato Paulista. O Rio Claro empatou contra o Velo, hein? Segundo tempo, bola rolando por lá, 2 Rio Claro, 2 Velo. Em Indaiatuba tem gol do Novo Horizontino. Novo Horizontino sai na frente do Primavera. Primavera 0, Novo Horizontino 1. Daqui a pouco, 7 da noite, Série A1, Campeonato Paulista. Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, Claudine Corsi, Guarani e São Bento. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. O Franque, 14. Primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Oeste. Fala do jogo aí, Franque. Ô, Carlos, o jogo tá estudado, né? As duas equipes estão se estudando. A Ponte começou dando a impressão que ia sair no abafa, como o Hélio gosta. Mas o Oeste tá fazendo aquilo que a gente já estava falando, Carlos. Novamente volta a aparecer
o distanciamento dessa meia cancha da Ponte. Carlão, vai nessa que eu completo. Vem o time do Oeste, olha o Ítalo, passou o Luiz Felipe, entrou dentro da grande área, é perigo, foi pro chão, bateu pro gol. Kaique França! Pega o goleiro. Rapaz, o Ítalo, hein? Meu Deus, que jogadaça. Entrou dentro da grande área. O Luiz Felipe, olha, o Luiz Felipe correu um sério risco de cometer pênalti em cima do jogador da equipe do Oeste, que completou, bateu pro gol. Pega o goleiro da Ponte, vai, André. E o detalhe é que o Ítalo deixou na saudade o Luiz Felipe. E no meio de 3 jogadores da Ponte, ele conseguiu chutar de perna direita, canto baixo direito. Boa defesa de Kaique França, que já repôs, aliás, vai levantando aos poucos. O camisa número 8, Felipe Amaral, sentindo alguma coisa, jogo paralisado. Continua 0-0, majestoso. Informação para Ovos, Satoshi. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, toque de 15, mesa de som. Felipe Marques marcou o Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 15 minutos 30 segundos passados do primeiro tempo. Frank, teve jogada importante lá pro time do Oeste. Você estava comentando, fala do jogo aí, 0 Ponte, 0 Oeste. Carlos, a Ponte começa a apresentar erros de passe de novo na linha de frente. E isso, nessa retomada, abre um contra-ataque perigosíssimo para esse time do Oeste. Já visto esse último lance aí, o que aprontou o atacante do Oeste, né? E agora a Ponte perde mais uma bola na meia cancha e o Oeste vinha perigosamente. Tem que ter muita atenção, Carlão. Tá faltando ainda o acerto do Hélio com essa questão meia cancha, entrada da área da Ponte Preta, abertura dos laterais que passam muito. Como o Marcelão falou, né? Ou já era, é um esquema kamikaze. Dá medo, Carlos. É que a Ponte na linha de frente até que vai bem, Carlos. Mas até agora, pra mim, o jogo tá igual, Carlão. 0 para Ponte, 0 para o Oeste, igual também no placar. Falta para a equipe do Oeste, levantamento na boca do gol, era pro Bruno, chega a zaga da Ponte. Leonaldi ganha essa bola para Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Em Ponte, Elvis toca a bola para Amaral, foi puxado. Falta. Camisa número 11 ali, o Christian puxou o jogador da Ponte. Essa é aquela típica falta para cartão amarelo, mas no comecinho do jogo não vai pintar não, né, André? Muito difícil. O Adriano de Assis apenas observou, marcou a falta do camisa número 11, Christian, em cima do Felipe Amaral. Se prepara para a cobrança, camisa 10, Elvis na bola, continua 0-0 majestoso. Informação para Jump Esportes. E o Real Madrid já faz o seu primeiro gol lá na decisão do Mundial Interclubes. 1 pro Real, 0 pro Al Hilal. Tem jogo também na Série A2 do Campeonato Paulista. O Comercial em campo. O jogo começou às 4 contra o Noroeste. 17 minutos por lá também. Tá 0-0. Você acompanha tudo isso no Placar ao Vivo Futebol Interior. Baixe o aplicativo do Placar ao Vivo para ter todas as informações. Falta pra Ponte. Elvis na cavadinha. Levantamento na boca do gol. Sobe Paulinho. Mete a testa na bola, tira, joga a bola, liga de fundo. É escanteio pra Ponte, André. Na boa cobrança de Elvis. Último toque do Paulinho. Jogou contra o próprio Patrimônio. A bola pela linha de fundo. Lance favorece a Macaca, lado direito, camisa 10, Elvis na bola. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio. Segundo escanteio pra Ponte, perna direita. Levantou, tocou na boca do gol. Rapaz, o Júnior Tavares estava chegando ali, mas com um apetite. Meu Deus, era um Arthur, né? Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, bola para o Leonaldi, trabalha a bola para Dudu, vem o Dudu, tá na ponta à esquerda o Dudu, toca a bola lá para Júnior Tavares, o barbudo Júnior Tavares, trabalha a bola pelo meio, bola ali na ponta pro time da Ponte, bola para Dudu, Dudu fez a finta, bola na ponta à esquerda, tocou para Leonaldi, pode até bater daí se quiser, perna esquerda pro gol, saiu. Só que tocou no jogador do Oeste. Escanteio pra Ponte, André. É o chute forte do camisa número 5 da Macaca, o jogador Leonaldi. A bola desviou na zaga do Oeste.
foi pela linha de fundo, é lado direito, camisa 10, Elvis da bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, terceiro escanteio para a Ponte no jogo. Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Matheus Silva sobe de cabeça, a zaga da equipe do Oeste tira, a bola volta para a Ponte, o jogador da Ponte deu um toque ali e tirou a possibilidade do Júnior Tavares pegar nessa bola. O Oeste vem, bola lá pela ponta direita com o camisa número 11, o Christian. Ele bate na bola, pega no jogador da Ponte, sai para a lateral. É lateral para a equipe do Oeste fazer a cobrança no campo de defesa. Conosco, Portal Notícias do Esporte, TV Cidade de Limeira também. Amanhã, 8h30 da noite, tem Internacional de Limeira e Santo André. Marcelo Corsato transmite o jogo na dobradinha Notícias do Esporte Futebol Interior. Lembrando que daqui a pouco, 7 da noite, Série A1, Campeonato Paulista. Tem Guarani, São Bento, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, depois eu tenho que corrigir aqui uma informação. Esse Paulinho que tá no Oeste aí não é aquele Paulinho que passou pela ponte, não. Bola aqui pela ponta à esquerda, trabalha a bola para Júnior Tavares. Júnior Tavares para Dudu. Dudu pro Tavares, vai para a linha de fundo, cruzamento, se joga na bola o jogador da equipe do Oeste. O Júnior Tavares está pedindo toque de mão ali do lateral direito, mas o árbitro mandou seguir, não deu nada não, viu, André? Ele está pedindo toque de mão do Lucas Rodrigues, o camisa número 2 do Oeste. O árbitro em cima do lance, nada marcou. Continua 0-0, majestoso. Esse Paulinho aí, ele é volante, é o Paulo Vinícius Ferreira Maria, tem 29 anos, nasceu no dia 30 de junho de 93, ele é de Uberaba e jogou no Água Santa na temporada passada. Esteve no Osasco Audax também em 2022. Depois São Bento, Santo André, São Bento, São Caetano e Internacional de Limeira é a base dele, portanto não é aquele Paulinho que jogou no Mirassol, que jogou no Santo André e que esteve também na Ponte Preta. Não é aquele não, tá? Aquele é mais velho, inclusive. Bola para a equipe da Ponte Preta, do campo de defesa. Chegamos a 21 minutos passados desse primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Oeste. Ponte trabalha a bola com o Arthur. Comecinho de jogo para Ponte Preta, para o time do Oeste. Comecinho de jogo para Macaca, comecinho de jogo para o Oeste. 2-0 Real Madrid, hein? O Real faz o segundo gol lá no Mundial de Clubes. Agora Real 2. Al Hilal 0. Trabalha a bola o time da Macaca. A bola ali com o Júnior Tavares. Tocou pro Dudu. Dudu no meio. É pro Leonardo e foi pro chão. Ficou pedindo penal. O árbitro fez assim, ó. Vou até olhar pra câmera. E você que tá com a gente no YouTube e no Facebook, ó. Levanta. Nananina não. Bola ficou pro goleiro da equipe do Oeste. Vai, André. O detalhe é que o árbitro em cima do lance, se posiciona muito bem o Adriano de Assis em cima do lance, não marcou o pênalti a favor da Macaca, continua 0-0 majestoso. Informação para Bebidas Poti. Vem Matheus Jesus, a zaga da equipe do Oeste tira essa bola, e o Hélio dos Anjos dá uma catracada no Hélio, o Hélio olha pro Matheus, o Matheus olha pro Hélio, pediu pra tocar mais curto aqui, a bola voltou na ponta esquerda, bola pro time da Ponte, bola pro Arthur toca a bola pra Matheus Jesus jogando aqui na ponta direita, Ponte com uniforme branco, faixa preta no peito, número preto nas costas, o Oeste com seu uniforme rubro-negro, camisa vermelha preta na horizontal, calção preto, com detalhes em vermelho nas laterais e as meias pretas. A TV agora mostra ali o lance em cima do Leonardo. Não foi nada, né? Não foi nada não. Ele acabou se desequilibrando e caindo. O camisa número 3, Léo Gobo, nem sequer o tocou. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Já, porque a Ponte vem, olha o Luiz Felipe ganhou, trocou a bola pro Elvis pra Dudu, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola de novo pro Elvis, foi absorvido pela marcação, sobe o Dudu, sobe o Gé também, aí não dá pro Dudu, né? Não dá pro Dudu, a bola volta pelo meio, chega a zaga da Ponte cometendo falta, o jogo tá parado. Agora sim, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passamos da metade do jogo, já chegamos a 23, passados o primeiro tempo. Aproveite o tempo que passa, porque uma certeza é que ele passa. Faltam 22 para terminar o jogo no primeiro tempo, mais acréscimos. Te contei não, Série A2, Campeonato Paulista, 9ª rodada, majestoso. Ponte e Oeste vão empatando em 0-0. Mais cedo pela Série A2, Santista 4, Monte Azul 2. A bola rola para Rio Claro 2, Velo Clube 2, no clássico em Rio Claro. O Novo Horizontino vence o Primavera fora de casa pelo placar de 1-0.
Comercial e Noroeste vão empatando em 0-0 às 18h30. Transmissão para Guarani e São Bento com Lucas de Souza. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. A equipe do Noroeste vinha, a Ponte ganha. Leonaldi ganhou, trabalhou, bola na ponta, é pro Elvis. Fez a finta na ponta esquerda, tocou muito forte. E aí chega a zaga do Oeste para tirar, joga a bola para lateral, vai lateral. Pra Macaca fazer a cobrança por ali, André. E o Leonaldi tentou lançar no lado esquerdo. Acabou a zaga do Oeste espanando, apenas lateral para a equipe da Macaca, continua 0-0 majestoso. E agora uma falta ali para o time do Oeste no campo de defesa. Franquê, vamos chegar a 25, hein? Primeiro tempo de jogo, Ponte Oeste, tá tudo igual, tá 0-0, a torcida da Ponte vai cantando, Macaca querida, amor da minha vida, mas o gol da Macaca não saiu. E tá tudo igual no jogo também, Carlos, taticamente, né? As duas equipes ainda... eu tô achando um pouco tímido, o time da Ponte está estudando também a equipe do Oeste. O Oeste já demonstrou que a Ponte precisa ter atenção nesse setor de marcação, Carlos, né? E o ataque a gente ainda não encaixou, mas a primeira bola que a Ponte caprichar, ela abre o marcador, Carlos. Vem o time da Macaca, a bola aqui pro campo de ataque, Leonardo empurrou, né? Empurrou, o árbitro vai pegar falta para a equipe do Oeste fazer a cobrança. Deixa eu dar uma moral pro povo aqui no Facebook e também no YouTube. Aparecido Alves da Silva, Corsato, estou preocupado com a recomposição da Ponte, quando perdemos a bola no ataque. Vivi Vicente, beijo querida. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, acorda Elvis. Coloca ele aqui, acorda Gé. Tá na hora do gol da Ponte, diz a Ângela Maria. Acorda Atamoto. O Osmar Dangar, acorda Matheus Jesus. Elvis está morto hoje, tá dizendo Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Gente, um pouquinho de calma com Elvis, né? Osmar Dangar, mas meia muitas vezes se faz de morto e quando o adversário bobeia, eles fazem a diferença. Ponte vem, bola ali com o Atamoto, foi pro chão, falta por trás, hein? Lance pra cartão, hein? Tá econômico o juizão, hein? Tá bem econômico, não deu nenhum amarelo até agora, chegou por ali o jogador do Oeste, parece que a distância é o camisa número 11, que é o Cristian, acabou pegando o Atamoto. Pelo lado esquerdo, linha divisória, olha a Macaca. Em Ponte, bola lá pela ponta esquerda, é pro Júnior Tavares, chega por baixo. A zaga da equipe do Oeste. O Frank, mas era falta pra cartão ali no Dudu, né? De novo, né? Vamos combinar, né? Já é a segunda jogada que o árbitro não dá cartão. É o que eu falo, Carlos. Quase todos os jogos aqui eu reclamei da questão disciplinar, né? E hoje não vai fugir a regra não, hein? 62 votos lá no YouTube. Quem vence o jogo? Ponte ou Oeste? 92% para Ponte, 4% para o Oeste, 4% de empate. Você segue botando lá no nosso YouTube. Quem mais aqui? Por favor, corrijam a classificação. Você pensa o quê? Você pensa que é só? Estamos fazendo Ponte Preta aqui, mas o cara quer que a gente corrija a classificação da Tunaluso. Então vamos lá. Por favor, corrijam a classificação do Tunaluso na tabela e do Itupiranga. Pois jogaram entre si na primeira rodada do Campeonato Paraense, foi 1-1. Nesta segunda perderam seus jogos, tá bom, ô Lucas de Souza? Fique esperto lá. Vem o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque. É pro Leonardo, vai fazer, bateu pro gol. Pega na zaga. Sai, passa, vai embora. Linha de fundo, escanteio pra Ponte. Hein, André? E no bate-rebate a bola sobrou pro Leonardo que girou e bateu. A bola acabou tocando no jogador do Oeste, o camisa número 4, Diego Augusto, foi embora, escanteio lado direito, Elvis da bola. Elvis, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio, bola aqui pela ponta direita. Vem Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Levanta voo, Gledson. Sai com ela em seus braços, o goleirão da equipe do Oeste sem perigo, André. Sem perigo, ele acabou trombando ali com o próprio jogador de equipe, próprio zagueiro, veio ao solo, também ele trombou com o Gé, lance paralisado, continua 0-0 Ponte Oeste, informação para Ridier. Valeu, hein? Então tá bom, viu, o Antônio Reis? Já foi passado aqui para a redação para corrigir a classificação da Tunaluso e também do Itupiranga, tá bom? Aqui Ponte Oeste 0-0 Paulistão Série A2, Campeonato Paulista. Nos canais Futebol Interior aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br.
Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Bom, pelo Campeonato Mundial de Clubes, primeiro gol do time do Al Hilal, hein? Real Madrid 2, Al Hilal 1. Jogo lá com 28 minutos do primeiro tempo. Tá 2-1 pro Real Madrid, que por enquanto vai se sagrando campeão mundial. O 6º título do Real. Vem Ponte, bola ali pela ponta, é o Dudu. Fez a finta, virou, trabalhou pro Gé. Dentro da grande área, vai fazer, bateu pro gol. Pra fora, vai embora. Passe, vai embora a linha de fundo. Passe do Elvis pro Gé. Uma pintura, pessoal aqui metendo o pau no Elvis. Gente, vocês querem que o Elvis faça o quê, hein? Que ele vai roubar a bola lá no campo de defesa. O Elvis tá aí pra isso. Tocou pro Gé. Mas aí eu acho que foi muita força, né, André Luiz? É, muita força. E o detalhe é que na triangulação entre o Dudu e Elvis, que serviu o Gé, ele saiu na cara do gol. Pegou um pouco embaixo a bola com muita força por sobre a meta do goleiro Gladson. Tiro de meta para o Oeste. Continua 0-0, majestoso. O Ítalo vem, bola aqui pela ponta esquerda. Chegou o Arthur para meter o pé nessa bola para tirar dali. Bom, falei do último jogo, né? Entre Ponte Preta e Oeste. 24 de novembro de 2020. Vitória da Ponte por 1-0. Daqui a pouco eu vou escalar o time da Ponte que jogou naquele jogo. Trabalha a bola o time do Oeste. Bola aqui pela ponta, fez a finta, tenta trabalhar a bola aqui pro Pablo. Chegou a zaga da Macaca com Felipe Amaral pra ganhar. Trabalha a bola pro Gé. Já toca a bola pra Felipe Amaral. Felipe Amaral jogou na podre, hein? Aí vem o Gé por baixo. Tira essa bola, joga a bola pra lateral. Time da Ponte que ganhou do Oeste naquele dia. Igor Vinhas no gol. E mais, Léo Pereira, Juan Renato, meu Deus. Wellington Carvalho e Guilherme Lazzaroni. Meio campo com Dauan, Barreto, Camilo e Apodi. Vanderlei e Bruno Rodrigues. Vem o time do Oeste, bola aqui pro campo de ataque, Vinha. Chega a zaga da Ponte, Júnior Tavares. Eles fazem ali uma dobradinha, né? O Júnior e o Arthur. Ora o Arthur, ora o Júnior jogando de zagueiro. Agora o Júnior sai pro campo de ataque, vai passar na linha que ele vira o gramado. O Dudu já passou, pediu bola aqui na ponta esquerda. O Júnior Tavares refugou. Trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, bola para Dudu. Dudu fez a finta, abre o jogo, toca a bola para Júnior Tavares. Júnior Tavares tem passadas largas, o Júnior Tavares. Ele não corre, mas tem passadas largas. Toca a bola para Jesus. Jesus pro Elvis, o 10 da Ponte, para Matheus Jesus. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Gé. Sobe de cabeça ali a zaga da equipe do Oeste. Com o Diego Augusto. Mete a cabeça na bola, tira, joga a bola para a linha de fundo. Deixa eu ver se o último toque foi do Gé. Foi. Ou do Diego. Foi do Gé, mas aí depois o Diego pegou na cabeça ali do Gé. Saiu o linha de fundo, o tiro de volta pro Oeste. O André. O detalhe é que no bom cruzamento pelo setor esquerdo, o Gé subiu junto com o Diego Augusto. O zagueiro do Oeste acabou acertando a cabeça do atacante da Macaca. A bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta para Gladson cobrar. Continua 0-0, Ponte Oeste no Majestoso. 0-0, Macaca e Oeste. O time do Oeste, naquele dia, tinha Kaique França, que hoje é goleiro da Ponte, Matheus Rocha, Vitão, Luanderson, que esteve na Ponte Preta ano passado, e Caetano, Yuri, Caio Vinícius, Pedrinho, Bruno Lopes e Fábio de Paula. O técnico da Ponte, na temporada 2020, Marcelo Oliveira, era o treinador da Ponte. E o treinador do Oeste era o Roberto Cavalo. O Roberto Cavalo não tá levando muita sorte contra a Ponte não, hein? Jogou contra o Taubaté, perdeu. Jogou pelo time do Oeste, perdeu. Que continue assim, né, Cavalo? Nada contra você, mas que continue assim, perdendo pra Ponte. Bola pra Leonardo, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita. Ele trabalha na ponta esquerda, bola pra Júnior Tavares. Tavares pra Atamoto, livre, leve, soltou pela ponta. Pra Tavares, cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga, sai. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, é o quinto pra Macaca. Anota aí, André. É o quinto escanteio pra Macaca, último toque aí da zaga do Oeste. O jogador Léo Gobo mandou pela linha de fundo, é escanteio. Lado esquerdo, camisa 10, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. É para a equipe da Macaca, quinto escanteio para a Ponte, 33, primeiro tempo, 0-0. Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol, fechado. Subiu ali a zaga da equipe do Oeste para tirar, mas a bola não saiu. Aí vem o Marcelo Toscano. Tira, mete a cabeça na bola e tira. Joga, bola para a linha de fundo. É mais um escanteio, é o sexto para a Ponte. Último toque do Marcelo Toscano pela linha de fundo. Mais um escanteio lado esquerdo, olha o Elvis. Capitão Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe o Diego, tira. A bola voltou para o Matheus Jesus, cabeça na bola para fora, linha de fundo.
Tiro de volta pro Oeste, André. O detalhe é que no bom escanteio cobrado pelo Elvis, o primeiro pau, o goleiro Gladson bateu roupa e espalmou pra cima. Na volta, Matheus Jesus meteu a cabeça na bola pela linha de fundo à esquerda do goleiro do Oeste. Tiro de meta para o Gladson cobrar, continua 0-0 majestoso. Informação para a pizza do Dadá. 0-0 Ponte Oeste. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar tempo e placar do futebol. Para você ligado conosco, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, canal de áudio Notícias do Esporte. Aproveite o tempo que passa, porque ele passa sem dó. 34 passado o segundo tempo, 11 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo. Primeiro tempo, narrador. Te contei não, Série A1, Série A2, campeonato, tô doidaço, hein? Série A2, campeonato paulista, 9ª rodada, majestoso. Te contei não, Ponte Oeste empatam 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior, mais cedo, Santista 4, Monte Azul 2, pela Série A2. Agora, bola rolando, Rio Claro, Velo Clube tá 2-2. O Novo Horizontino vence o Primavera por 1-0. Comercial e Noroeste 0-0. Mundial de Clubes, Real Madrid 2, Al Hilal 1. Carlos Corsato. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Ponte, olha o Leonardo, trouxe a bola, perna esquerda, Matheus Jesus, toque de cabeça. Printou pro gol da Ponte. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Cronômetro 35 passados primeiro tempo de jogo. Leonardo, cruzamento, perna esquerda. Matheus Jesus testa na bola. Cuca Legal para fazer o segundo dele com a camisa da Ponte na competição. O primeiro da Ponte contra o Oeste. Matheus Jesus faz o M de Matheus e põe a bola no fundo da rede. Matheus Jesus é para deixar o torcedor da Ponte muito mais feliz. É para incendiar o planeta dos macacos. Torcedor da Ponte pulando no majestoso em todo o Brasil de alegria. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte na frente. 1 pra Ponte, Matheus Jesus, o nome do gol. Oeste 0. Gladson. Goleirão, essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o primeiro gol da Ponte. O gol do Matheus Jesus. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe é que tudo começou com a linda jogada pelo setor direito, Luiz Felipe. Ele serviu a Leonaldo, que parou, trocou de pé, levantou a cabeça e cruzou. Na cabeça de Matheus Jesus, que subiu no terceiro andar, no meio da zaga do Oeste, que nada pode fazer, testou baixo, canto baixo direito do goleiro Gladson. Aberto o placar no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Matheus Jesus, camisa 20 agora. Ponte 1, Oeste 0. Macaca na frente, 1-0 pra Ponte, é o Frank. Matheus Jesus, Cuca Legal pra resolver, Ponte 1-0. Parecia um centroavante, hein, Carlão? Sim. Linda testada, mais parecia um chute que uma cabeçada. Uma bonita jogada, né, Carlos, de triangulação pelo lado direito. O Léo, como se fosse um ponta direita, ergueu a cabeça, fez o corte. De perna esquerda, colocou Matheus Jesus, que vinha muito bem colocado pelo meio, Carlos. A Ponte precisa explorar essa beirada como fez agora, Carlos. Tanto aqui na direita como lá na esquerda, para poder botar o Gé no jogo. O Gé ainda não conseguiu entrar. O Elvis já começou a achar o espaço para jogar. E cuidado aqui atrás, o Felipe Amaral errou 2 bolas agora no meio campo aqui que me deixou preocupado. Esse tipo de bola pode trazer problema pra gente, cara. Esse time do Oeste, ele é encardidinho, hein? Tá na tela dos canais Futebol Interior, a Macaca vence o Oeste pelo placar de 1-0. Agora o Oeste vai em busca do prejuízo. Olha Marcelo Toscano, toca essa bola aqui pelo meio, ele volta a bola ali pro Christian. O Christian sai da ponta, vem pro meio e perde. Recuperação pra Macaca. Bola do Júnior Tavares, toca a bola pro Dudu. Falta nele, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos combinar que o Adriano de Assis Miranda tá econômico demais os cartões. Ó, pode falar o que for do Dudu, mas o que o cara tá apanhando hoje, meu Deus, tá igual a carne charque quando vai virar carne de sol. Vem Júnior Tavares para a bola, mais um cruzamento. Era pro Leonaldi, sobe a zaga da equipe do Oeste para tirar. Às vezes o pessoal não sabe, né? A história da carne de sol é que tem muita gente que pega a carne normal e soca sal grosso nela, né? Aí deixa no varal. E aí depois bate pra tirar o sal. E ela apanha bastante, né? Pra ficar como se fosse carne de sol, tá bom, gente? Olha, eu vou te contar, carne de sol eu não gosto nem de lembrar. Uma vez eu comi uma com a tal da manteiga na garrafa, meu amigo. Eu fiquei um rei durante 7 dias, viu, Felipe Marques? É, mas aí o cara acha ruim da carne de sol. Ele vai comer carne com manteiga, pô. E acha ruim da carne de sol. Manteiga na garrafa. Então, velho. Aquela que... Então, mas complica tudo. Você não pode querer ver a manteiga, não a carne. Bola aqui pro Arthur, vira o jogo da esquerda para a direita, procurava o Luiz Felipe, melhor para a zaga da equipe do Oeste, tira. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Vamos lá, o mestre Dito Ovidio. Ô, mestre, obrigado. Eu fico muito feliz quando o senhor entra aqui. Me permita chamá-lo de senhor, tá bom, mestre? Obrigado. Neuri Menezes está ligado com a gente. Ponte vem. Matheus Jesus na ponta esquerda para Júnior Tavares. 40, primeiro tempo. Levantou, tocou na grande área. Léo Gobo. Cabeça na bola, tira lateral para a Ponte, André. Último toque do Léo Gobo no cruzamento, lateral para a Ponte, continua, Macaca vence, 1-0, majestoso. Daqui a pouco vou dar moral pro povo aqui no Facebook, no YouTube também. Ponte trabalha a bola com o Dudu. O Dudu tá jogando bem no primeiro tempo, rapaz. Bola ali pro Arthur, fez o passe na ponta esquerda, muito forte, a bola passa, vai embora. Deixa eu dar moral pro povo aqui, Ângela Maria, tá no Facebook, escreveu, não vai por baixo, vai por cima. É isso, Rodrigo Brugneira, tarde, um pouco atrasado hoje. Bora, Macaca querida. Ivan Oliveira, Macaca na frente. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Dá pra fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. Leonaldi, o melhor do primeiro tempo, segundo ele. O Aparecido tá dizendo que faltam 3. Vivi Vicente, também ligada com a gente. Valeu, querida. Obrigado aí pela audiência. Obrigado pela sintonia. Aqui no YouTube, vai votando lá, tem enquete. Quem ganha? Ponte ou Oeste? 90% pra Ponte. Caiu um pouquinho, hein? 90% pra Ponte, 6% pro Oeste, 4% pro empate. Mas agora a Ponte tá ganhando, né? Ah, meu querido, agora a Macaca tá vencendo. É lateral pra Ponte lá na ponta esquerda. Segunda-feira, 8 da noite, tem Hora da Macaca. Com o Frank Francisco, com o Marcelo Corsato e comigo. Trabalha a bola o time da Macaca, bola aqui com o Leonaldi. Leonaldi no meio, bola pro Elvis. Olha que passe do Elvis. É pro Luiz Felipe, perna esquerda, mais um cruzamento, levantamento na boca do gol. O Matheus Jesus não tinha espaço. Ele ia meter uma bike ali. Bola pelo meio, voltou pro time da Ponte. Matheus Jesus tentou tocar de primeira, perdeu. Vem contra-golpe pros caras. Bola para Bruno Gonçalves. Ele trabalha a bola na ponta direita, bola pro Pablo. Pablo falta, toca a bola aqui pro Marcelo Toscano. Falta no Toscano, o jogo tá parado, falta pro Oeste. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. 42 minutos no toque eletrônico, mesa de som, canais Futebol Interior. O Felipe Marques marcou, notícias do esporte. Você ligado conosco, o tempo passa. Aproveite da melhor forma o tempo que passa e passa sem medo. Faltam 3 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo. Te contém não, Série A2. Paulistão, majestoso, Ponte 1. O Matheus Jesus marcou a 35, Oeste 0, 8h30 da noite. Tem Guarani e São Bento, 7 horas da noite. Tem Guarani e São Bento, a transmissão às 18h30. A narração é do Lucas de Souza. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Ponte vem, bola com o Elvis, toca para Matheus Jesus, se pegar é perigo. Vem cruzamento, perna direita, o árbitro tá dando que a bola saiu. A bola passa, vai embora, Nigre Fundo. Tiro de volta para o time do Oeste fazer a cobrança, André. O detalhe aqui do cruzamento do Matheus Jesus, eu só fiquei na dúvida se ela saiu antes ou se ela fez a famosa parábola. E daí, pelo gesto do árbitro, me pareceu parábola. Apenas tiro de meta para o Oeste. Finalzinho de primeiro tempo, majestoso, a Ponte vence por 1-0. O Hudson Bataginha, o Hudson é melhor deixar quieto. As histórias do André eu dou uma abandonada, viu?
Juro por Deus, tá? Valeu, Hudson. Um abraço. Corsato, no caso da carne de sol com a manteiga de garrafa, aí é o combo. Vem Dudu, trabalha a bola pela perna direita, tentou tocar pro Gé, não deu certo. Verdade. Aí é o combo completo, mas não dá pra incriminar só a carne, né? Bola pela direita, vem Oeste, bola com o Bruno Gonçalves, o toscano pede na grande área, ele passou, retrocedeu, voltou. Bola aqui no campo de defesa para Léo Gobo. Léo Gobo vai virar o jogo lá da direita para a esquerda, bola pro Eric Di Maria. O Di Maria no peito. Ele trabalha a bola pro time do Oeste, Diego Augusto. Fez o passe aqui pela direita, o Luiz Felipe tirou. O Luiz Felipe tem mais tamanho, né, do que o lateral da Ponte, o Mailton, que não tá jogando hoje. Ele é maior, né, mas na marcação, acho que ambos têm essa deficiência. Vem Oeste, lá pela direita, bola ali pro Ítalo, é o Paulinho, cruzamento pro Toscano, meteu a cabeça ali na bola o jogador da equipe do Oeste, mas o Matheus Silva foi pra bola, tirou, toca a bola pro Elvis, Elvis pra Matheus Jesus, Jesus toca a bola ali pro Dudu, Dudu engatou primeira, segunda, terceira marcha, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, se joga na bola, o árbitro tá dizendo que não foi nada. Segunda-feira, 8 da noite, tem Hora da Macaca com o Frank Francisco, com o Marcelo Corsato e comigo. Fique ligado, torcedor. Os melhores momentos de Ponte e Oeste. Muita informação, as notas do jogo com o Frank, cara a cara comigo também. E as notas do jogo vão lá no nosso blog, hein? No blog da Macaca, Detalhe. no portal Futebol Interior. Vai, André. Se não me falha a memória, o Kaique França, ele só fez uma defesa até agora e o Oeste deu 2 chutes a gols. Verdade. Uma pra fora e o outro que ele pegou no canto direito. E o goleiro a mesma conta pro Gledson, só fez uma defesa naquele chute do Dudu Otomoto. Só. E o outro foi pro gol. E a outra foi a cabeçada. Mais 3. Pro gol. Vamos até 48. Vamos até 48, passamos de 45. 45 desse primeiro tempo, tá 1-0 pra Ponte. O Matheus Jesus marcou uma 35, a Ponte tá ainda 22 pontos na competição. A Ponte lidera a Série A2 do Campeonato Paulista. Tem o melhor ataque do torneio. São 20 gols da Macaca. Não, é que tem a Portuguesa Santista, que meteu 4 gols hoje, né? Precisa olhar esse número aqui. É falta para a equipe do Oeste. Falta para o Oeste, Eric Di Maria. Vem ele para fazer a cobrança. 45 e 40, se segura aí, Ponte. Só o Elvis na barreira. Para a bola, Di Maria levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça. Para fora! Meu Deus! O Diego Augusto apareceu entre os zagueiros. Rapaz, o mesmo vento que venta lá, venta cá. O Diego Augusto subiu sozinho. Se vai pro gol, era a caixa, hein, André Luiz? E na boa cobrança de falta do Eric Di Maria. Subiu no terceiro andar o Diego Augusto. Ninguém o marcou. Testou forte. A bola passou à esquerda da meta de Kaique França, que estava na bola. E reclama muito com sua zaga. Tiro de meta para a Ponte. Finalzinho do primeiro tempo. A Macaca vence por 1-0 no Majestoso. Valeu, mestre Dito Ovídio, muito obrigado a vocês pelo trabalho. Nesses dias frios aqui na Itália, vocês trazem um pouco de calor do majestoso. Grande mestre Ovídio, ouvindo a gente lá na Itália. Tem o Gustavo Carvalho no Japão. Penso que, meu, é audiência internacional aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu dar uma passadinha aqui na Série A2, né? Mais cedo, 4 para a Santista, 2 para o Monte Azul. Agora, a bola rolando no segundo tempo, finalzinho, hein? Novo Horizontino tá ganhando do Primavera. O Primavera começou bem a competição, mas ó, e o Novo Horizontino que começou mal, tá indo, né? Pra cabeça, e vem Oeste, bola pro Toscano, deixou a bola escapulir, a bola voltou aqui no campo de ataque ainda fora da grande área, toca a bola pra Eric Di Maria, Leonardo vem na marcação, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pela ponta direita, bola pro camisa número 8, é o Pablo, eu vou ter que fazer aquela piada. Qual é a música, Pablo? Bola pra Paulinho. O Pablo mais famoso que eu conheço. Bola pela... Eu quero o Pablo do Silvio Santos. Bola para Léo Gobi. Léo Gobi fez a finta, virou, trabalhou pra Paulinho. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur tirou e voltou pro time do Oeste. Chega, Arthur de novo, voltou pro Oeste de novo. Vai queimada ali, bateu forte pro gol, Christian. A bola passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta, o Arthur teve que tirar 2 vezes. O Arthur tirou. A bola voltou pro Júnior Tavares, que deu uma assistência pro Pablo. Quase que o Pablo bate. Aí de fora da área, a bola vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro time da Ponte. E se não fosse o Arthur 2 vezes travar, a bola sobrou para o Christian, que chutou forte. Perna esquerda, a bola à esquerda da meta de Kaique França. Tiro de meta para a Ponte, continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso. Quando aponta o centro do gramado, Adriano de Assis Miranda.
48 do primeiro tempo, ele acaba o primeiro tempo, fim de jogo. Nos canais Futebol Interior, também no Notícias do Esporte. A bola parou, 1 para a Ponte, Matheus Jesus marcou a 35 do primeiro tempo. 0 para o time do Oeste. Saída dos jogadores no gramado, enquanto a gente vê se tem alguém que vai falar aqui para a geradora, para o Paulistão Play, e a gente vai de carona com eles no áudio. O André Luiz vai passar o banco de reservas da Ponte e depois o banco do Oeste. Camisa também parecida com o Ituano, mas é o Oeste que tá jogando. Viu, André Luiz? 1 pra Ponte, 0 pro Oeste. Eu confirmo o placar a você com gol de Matheus Jesus aos 35 da primeira etapa de cabeça. A Macaca vence por 1-0. Olha o Matheus Jesus falando. Bom, o Matheus Jesus vai falar. Deixa a nossa produção pegar ali, né? Porque tá um pouco atrasada ali. Pro Matheus Jesus, assim que ele entrar, vamos colocar ele no ar. Por enquanto, Matheus, queria que você fizesse uma análise do desempenho da equipe que teve o controle do jogo e da tua percepção de espaço também na grande área para aparecer e marcar esse gol. Jogo difícil, né? A equipe do Oeste é uma boa equipe. O campeonato na Paulista da A2, eles fazem acho que uns 3 anos que eles estão brigando para subir, eles sempre montam um time de competição. Jogo difícil, o time deles também veio para atacar, então fica o jogo muito aberto, porque o nosso time é bem ofensivo. Mas é isso, a entrada na área é característica minha, coisa que o Hélio me cobra bastante, uma bola excelente do Naldi, um belo cruzamento, pude entrar na área, feliz na finalização, agora vamos ver o que o professor deve falar agora no segundo tempo, a gente sai com o resultado positivo no jogo. Obrigada. Tá aí esta palavra de Matheus Jesus passando pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. Valeu, André, obrigado, viu? Só passa pra gente o banco de reservas da Ponte depois do Oeste, por favor. O banco de reservas da Ponte, Pedro Rocha para o gol, Mailton, Guilherme Souza, Diogo Moura, Eliel, André, Thiago Oliveira, Jean Carlos, Guipira, Maurício, Cássio, Gabriel e Ramon Carvalho. O banco de reservas do Oeste Futebol Clube, Iago, Diego Jussani, Favorito, Diogo, Davi, Reifite, Marcos, Bonifácio, Mota, Negueba, Vinícius e Edgar. Obrigado, André. Um abraço, vai descansar. Daqui a pouco você volta para todo o segundo tempo. Por enquanto, Ponte 1, 0 para a equipe do Oeste. Ô, Frank, antes do intervalo aqui, eu quero que você dê uma pitadinha aí para a Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, para o meu amigo Ponte Pretano Fininho, para o Wesley e toda a família. 2 lojas, uma no Maria Antônia, que é a loja da fábrica, e a loja 2 no Parque Bandeirantes. O seu comentário aí, pequenininho, mas um teaser do seu comentário no primeiro tempo. A Ponte venceu o Oeste pelo placar de 1-0. Dos jogos que nós fizemos aqui, acho que foi o jogo no primeiro tempo que a Ponte Preta menos criou, né, ô Franqui? Sim, Carlos, o jogo em si tá modorrento, né? Então, um jogo assim chato de assistir, mas acaba prevalecendo nessa primeira etapa, Carlos, a qualidade técnica que esse elenco da Ponte tem. É isso. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco vou bater um papo aqui com o Frank e vamos falar muito deste primeiro tempo. Ponte 1, Oeste 0, gol do Matheus Jesus a 35 minutos do primeiro tempo, o 20º gol da Ponte na competição, na Série A2 do Campeonato Paulista. Rapidinho aqui, eu falei que a Ponte tinha o melhor ataque, né? Mas não coloquei aqui a Portuguesa Santista, né? E a Portuguesa Santista hoje ela fez 4 gols, né? Vamos ver aqui, gols marcados pela Santista. A Santista tem 19 gols, então a Ponte tem o melhor ataque, sim, da competição, o time da Macaca. No saldo de gols, a Ponte agora está com 7 e a Portuguesa Santista tem 9, mas a Ponte Preta está indo a 22 pontos na competição. Intervalo do jogo para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto, e Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 5 minutinhos de intervalo de jogo. 1 para Ponte, 0 para o Oeste. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro!
roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bom, vamos lá para o placar ao vivo Futebol Interior, intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta tá vencendo o time do Oeste, hein? Pelo placar de 1-0. Bom, com esse resultado a Ponte vai indo a 22 pontos. Ó, olho no Novo Horizontino. Tá, o Novo Horizontino que começou muito mal a competição, mas vem de 4 vitórias seguidas, tá? Se confirmar esse resultado contra o Primavera, serão 4 vitórias seguidas. A Ponte, que conquistou 5 vitórias seguidas, o Novo Horizontino agora está vindo de 4 vitórias seguidas. É claro, né, que a gente está sempre dizendo que Ponte e Novo Horizontino teriam, entre aspas, que sobrar na competição, né? Pelo menos na primeira fase. Por enquanto tem lá a Portuguesa Santista, né, no meio dos times aí, mas o Novo Horizontino já está aparecendo com uma força danada. Estamos, nesse momento, o jogo no Novo Horizontino, bom, aqui encerrado para mim, hein? Placar ao vivo Futebol Interior manda jogo encerrado, portanto o Novo Horizontino já fez a dele na competição. 1-0, venceu o Primavera fora de casa. O Primavera que começou muito bem, né? Chegou até a liderar a competição, né, junto com Ponte Preta, junto com a Portuguesa Santista, mas agora caiu na competição. Portanto, então, jogos fechados desta nona rodada da Série A2. Mais cedo, o Monte Azul perdeu para a Portuguesa Santista por 4-2. Agora, o Primavera perdeu para o Novo Horizontino por 1-0. Finalzinho de jogo, Rio Claro e Velo Clube, acabou agora. Recebo informação aqui do placar ao vivo Futebol Interior. Fim de jogo, 2 Rio Claro, 2 para a equipe do Velo Clube. Intervalo de jogo Comercial e Noroeste. Olha que jogão, gente, de Série A2. Comercial e Noroeste, 0-0. E muita gente não falou, né? Mas, por exemplo, Frank, a Ponte Preta, se a rodada terminasse com 8, né, se a classificação fosse com 8 rodadas, a Ponte Preta ia enfrentar o Comercial, hein? Na segunda fase do campeonato.
E, assim, com todo respeito a vários outros clubes, mas o Comercial é um time de muita camisa, é um time de Ribeirão Preto, tem muita torcida, né? Claro, que time por time a Ponte é melhor, né? Senão a Ponte não se classificaria em primeiro e o Comercial em oitavo. Mas é um time de camisa, né, Frank? Tem que... Esse campeonato da A2 não vai poder vacilar de jeito nenhum, né, Frank? Não, em hipótese nenhuma, Carlos. Aquilo que a gente tem falado, já começou a falar o ano passado, né? O ano passado a gente já começou a falar sobre isso. O campeonato da Série A2 é um campeonato totalmente diferente. Eu continuo batendo na tecla, Carlos, que esse campeonato da A2 vai preparar a Ponte Preta para a Série B. Eu acredito que a maior parte dos jogadores que estão aí fica, Carlos, e a Ponte vai fazer uma bela campanha na B. Porque não tem nada mais difícil que esse campeonato da A2, Carlos. Você acabou de falar, você imaginou a gente na próxima fase batendo de cara com o Comercial? Batendo de cara com... Vamos aí que o Novo Horizontino volte a ter uma queda, fica, por exemplo, lá em oitavo e a gente fica em primeiro. Eu torço pro Novo Horizontino ficar tipo Ponte primeiro, Novo Horizontino segundo, Ponte segundo, Sim. Novo Horizontino terceiro. Eu só não quero que Ponte fique em quarto e o Novo Horizontino em quinto, porque aí eles vão se enfrentar, entendeu? Exatamente, tem muita gente de camisa, muita gente que é rival nosso, que quando joga dá um problema danado. Então, assim, Carlos, é um campeonato dificílimo. Tipo o que nós estamos vendo no jogo de hoje, Carlos. Sim. Dava pra contar uma partida nesse estilo? Não. E, aliás, já que estamos falando do jogo, né? Quero que você fale aí do jogo, Ponte 1, Oeste 0. O que você achou do jogo e se o resultado foi justo nesse primeiro tempo, na sua opinião? Ó, Carlos, o jogo foi modorrento, né? O jogo tá bem amarrado, bem marcado. A gente percebe alguns jogadores na Ponte, Carlos, com características de cansaço, né? Estão bem cansados. A gente acaba detectando daqui de cima olhando. A gente vê um pessoal um pouquinho mais travado, a perna travada. O Elvis mesmo, hoje me pareceu que ele tá com a perna meio travada. Isso aí deve ser cansaço, Carlos. Muito desgaste, né? Então o Hélio tá trabalhando para poupar o pessoal. Carlão, para mim, em tese, o resultado é justo, porque também o Oeste não criou nada e a Ponte tentou. Atabalhoadamente, mas a Ponte tentou. E é aquilo que eu tinha falado numa das inserções que eu fiz. A primeira jogada que a Ponte acertasse, Carlão, a Ponte abriu o placar. E depois de uma bela triangulação pelo lado direito aqui, que você narrou, o André descreveu, o Matheus Jesus entrou pelo meio e parecia um centroavante, um bólido de Fórmula 1, hein? Sim. Meteu uma testada lá sem chance pro goleirão. Resultado justo até aqui. Carlão, quer meu destaque da Ponte no primeiro tempo? Sim. Carlão, foi o Osmar, né? Osmar Dangar que falou? Sim. Ele tava falando do Leonaldi. Eu até queria junto com ele, mas eu vou explicar o porquê não vou. Primeiro eu vou no cara que fez o gol, que depois do início do jogo se encaixou, dominou a meia cancha da Ponte, não errou um passe, se apresentou para fazer o gol. E o Léo hoje só não vou dar para ele esse primeiro tempo ele como o melhor por causa disso, Carlão. Ele errou 2 bolas na meia cancha aqui, ó. Criou um baita contra-ataque, podia dar um problemão para nós. Mas fora disso, é os 2 destaques da Ponte. Mas eu hoje vou ficar com o Matheus Jesus. E quem foi que dormiu no colchão da Store Colchões? A Store que coloca o seu showroom em todos os jogos da Ponte Preta. Afinal de contas, o fininho Ponte Pretano como é. Mas o cara só quis ficar dormindo lá. Quem é esse, na sua opinião? Não precisa ser da Ponte, não. Pode ser do Oeste também. Fique à vontade aí, tá bom, Frank Francisco? Ô, Carlos, o jogo tá bastante pegado, né? O Oeste tá fazendo a parte dele. Não vi ninguém ali que destoasse, não, Carlos. Quem sofreu um pouco foi esse lateral direito, né? Do Oeste aqui. Pouco, sofreu bastante. O Dudu, rapaz. O Dudu tá jogando bem, né? Tá, não, hoje ele tá bem sim. Primeiro tempo é o que eu falo, é jovem, Carlos. O primeiro tempo foi bom. Por isso que a gente tem que ter paciência, né? Então vamos lá, o colchão aqui hoje vai ficar pro Lucas. Não tá conseguindo segurar o Dudu, não. O Lucas Rodrigues, lateral direito do Oeste, tá dormindo no colchão. Muito bem, muito bem. Enquete encerrada aqui, viu, no nosso YouTube. Vamos lá então, a nossa produção já fechou a enquete. Obrigado a todo mundo que votou. 87% vitória da Ponte, 6,5% pro empate e 6,5% pro Oeste. Quer falar alguma coisa, meu repórter? Mandar um abraço, você citou aí o Ricardo Lemos. Alô, Mezencio, Ricardo Mezencio, grande amigo desde as épocas de Externado São João, Ponte Pretano fanático. Eu citei o Ricardo onde? De 4 costados, Ricardo Lemos mandou um e-mail. Mas eu não li não. Mandou uma mensagem. Então tá, um abraço pra ele. Forte abraço a você, Ricardo Mezencio. Valeu.
Deixa eu ver, não tô achando a mensagem dele. Edilson Roberto, péssima partida que fizemos contra o Novo Horizontino, ressuscitamos a equipe dos caras. Marcelo Silva, é o Marcelo do Parque São Bento, tá com a gente aqui, achei a mensagem dele. Ricardo Lemos, grande abraço pro amigo André Luiz, dando um show com a equipe maravilhosa. Valeu, Ricardo. João Limídio Neto, falta só um pra eu acertar o placar. Um gol pra ele acertar o placar, tá dizendo aqui. Valeu, Antônio. Tem o Kevin aqui. O Kevin, eu não tô entendendo a sua mensagem, cara. Você entra nas lives só pra criticar, é? É isso? Valeu. Miguel Gomes também tá ligado com a gente, mas não tá criticando a nossa transmissão, não. Mas, pô, entra pra meter o pau no Brasileirão. Que campeonato você gosta? Que campeonato você gosta? Tá metendo pau no Brasileirão, hein, cara? Imagina. Imagina você. Rapaz, tem gente que é amargo, né, velho? Tem gente que gosta de ser azedo. Mais azedo que limão. Bom, é isso. Bom, eu entendo o seguinte, né? Cada um escolhe o que quer pra vida. Se quer viver uma vida azeda, viva a vida azeda. Fique à vontade. Bom, no Mundial de Clubes, o Real Madrid vai vencendo o Al Hilal por 2-1. Mais cedo, o Flamengo venceu o Al Ahly pelo placar de 4-2. Bom, deixa eu passar rapidinho aqui nossa agenda. Daqui a pouquinho tem bola rolando para Guarani São Bento, hein? Lucas de Souza, Claudiane Corsi, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante vão transmitir. Bom, vai começar o jogo no segundo tempo. A bola vai rolar no segundo tempo e você, torcedor, vai se ligar. Ponte mexeu, daqui a pouco o André vai falar porque vai começar o jogo. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vai, Ponte! Vai, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte vem com o Matheus Jesus, toca a bola para Gui Pira, entrou no segundo tempo, trabalha a bola para Júnior Tavares, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Oeste, tira. Primeiro escanteio para Ponte no segundo tempo e a Ponte mexeu, vai, André. Ponte mexeu, foi embora o camisa número 7, Dudu Atamoto, para a entrada do 17 Guipira, tá no jogo. Dudu Atamoto 7 foi embora. Informação para Prone Alimentos. Certo, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Daqui a pouco você vai falar do Oeste. Entrou 17 no time do Oeste. Bola pro Elvis, cruzamento muito forte. A bola passa e vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão, o Gladson. Fazer a cobrança, o Gladson, que depois, na volta do intervalo, recebeu um abraço fraterno do treinador de goleiros da Ponte. O nosso treinador de goleiros da Macaca. Bola aqui pro campo de ataque. Eu vi errado então, viu? A televisão tá dizendo que entrou 20. O Mota, mas ó, o 17 tá correndo aqui, viu, André? Cuidado com o GC da TV, ó, o 17 aqui, ó. É verdade. 17 tá correndo aqui. É o Rei Fit. Então foi embora os... foram duas alterações. Ok, então. Vamos lá. O 17 no 9. 17 no 9. Foi embora o 9, Bruno Gonçalves, para a entrada do 17, o Rei Fit. Foi embora o 7, Ítalo, para a entrada do 20, Mota. Informação para Ovo Satoshi. Vamos combinar que o Bruno Gonçalves e o tal do Ítalo também não jogaram nada, né? Neste primeiro tempo. Aí o treinador, o Lelé, mexeu no time. Ponte vem, bola com o Elvis, trabalhou pro Guipira, tentou fazer ali o passe, chega a zaga, tira. Chega a zaga da equipe do Oeste, tira a bola com o Paulinho. Paulinho trabalha, o Guipira vem, comete falta, o jogo tá parado. Bom, ô Frank, vou acionar você com 2 minutos, porque o Dudu saiu, entrou o Guipira no time da Macaca. Carlos, eu a cada dia que passa eu me surpreendo com o Hélio. O Hélio surpreende a gente, né? Eu não teria tirado o Dudu, fez uma bela primeira etapa. Carlão, vai lá. Vem Marcelo Toscano, vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, Luiz Felipe. Tira o Luiz Felipe, ele é maior que o Mailton. Na bola aérea ele tá ganhando. Chega, trabalha a bola ali pro camisa número 19 e o Gé, o jogo tá parado. Você sabe que o Dudu tem... tá jogando bem, jogou bem no primeiro tempo. Mas lá no Majestoso, né? Não estamos no Majestoso, a gente faz aqui do estúdio, né? Com imagens. Mas, claro, né? Tenho amigos, torcedores da Ponte que vão lá e diz que mesmo jogando bem, a vida do Dudu no Majestoso não é muito fácil não, viu, o Frank? A vida dele não é fácil não, então... Mas é uma loucura, né, Carlos? Eu acho que as coisas não podem ser misturadas, né? Mas infelizmente parece que as pessoas... O ser humano, ele inverteu o caminho da sua humanidade, né, Carlos? O homem regride assustadoramente.
Eu acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, Carlão. Enquanto não se provar que é culpado, o cara tem o direito a ser inocente e apoiado. Deixa a justiça julgar e não a gente. 3 minutos, 30 segundos passados deste segundo tempo. Ponte 1, Oeste 0, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vem o time do Oeste, bola com o Rei Fit. Tá aqui na ponta direita, o passe é pra ele, se pegar é perigo, não pega muito forte. Sai lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda do campo de defesa pro time da Macaca. O Divino Firmino. Ótima transmissão, parabéns, Corsato. Vai ser 3-0 para Macaquinha. Amém, viu, Divino? Obrigado aí pela sua participação, tá? Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Gui Pira vai entrar. Ele entrou bem no último jogo. Pode tirar o Dudu e colocar o Eliel, tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, antes da substituição. Ele tirou o Dudu, mas colocou o Gui Pira. Leonaldi tá jogando muito, tá dizendo o Renato Bueno. Só falta caprichar no último lance. Neuci, Zavariz e Lucato. Macaquinha, que alegria. Ô Neuci, obrigado pela participação. Renato, obrigado por estar conosco. Amanhã vamos transmitir o jogo do Curitiba contra o São Joense. O Moura Júnior vai transmitir com a Esportes Malaguém. Um abraço, viu, Renato? Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem Guarani e São Bento, hein? Em virtude dessa transmissão, em virtude desse jogo, o nosso fim de jogo aqui para Ponte Preta e Oeste vai ser mais curtinho, tá? Vai ser mais curtinho e depois você vai ter todas as informações desse jogo na hora da Macaca. Vem Ponte, olha o Matheus Jesus, tocou pro Gé, trouxe a bola pra perna direita, virou atrás pro capitão, o nosso meia, o Elvis, trabalhou, bola pro Gé, o Luiz Felipe passa na ponta direita, Gé bateu direto pro gol. Pegou no Eric de Maria, saiu linha de fundo. É mais um escanteio pra Ponte. É o 8º escanteio pra Macaca, hein, André? Último toque do Eric de Maria, bola pela linha de fundo, é lado direito, favorece a Macaca, vem para a cobrança. Camisa número 10, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Quer falar, Frank? Pegou o microfone na mão, fala. Não, eu não vou resistir. Que caneta que o Matheus Jesus... Ele joga muito. Ele sabe o que faz com a bola no pé, galera. Pelo amor de Deus, coisa linda, hein? Elvis para fazer a cobrança do escanteio para Ponte lá na ponta direita. Pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça para fora do Matheus. Matheus vai bem na grande área, meteu a testa, ela saiu linha de fundo, tiro de volta pro Oeste, André. Escanteio bem cobrado pelo Elvis, subiu no terceiro andar, Matheus Silva testou forte, a bola por sobre a meta do goleiro Gladson, tiro de meta para o Oeste que perde por 1-0 no Majestoso. A Viviane Cristina tá dizendo aqui, esse é um problema que o Jean Carlos também enfrenta. Tá falando aqui da torcida, né, criticando. A torcida não confia, não tem paciência. O garoto pisa no campo e começam as cobranças. E eu te pergunto, e a instituição dá suporte para esses meninos? Eu creio que sim, viu, Viviane? Creio que sim. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola pro Gé. Gé tentou fazer o passe ali pro Elvis, chegou a zaga da equipe do Oeste para tirar e vem o Gé. Ele não desiste da bola, né? E ganhou na boa. Trabalhou para Felipe Amaral, bola pro Gui Pira. Vem o Gui, vem na marcação ali para cima dele o Lucas. Gui Pira, linda finta, 1 para lá, 2 para cá, pro Matheus, pro Gui. Entrou na grande área, cruzamento, levantamento, rasteirinho por baixo, Gladson. Pega o goleiro. Boa trama de ataque da Ponte. Parecia aquele ataque lá do videogame. Tá comigo, não tá mais contigo. Quase a Ponte chega lá, André. Numa boa triangulação pelo setor esquerdo. O Guipira foi à linha de fundo, chutou forte, bem postado no canto baixo direito. O Gladson fez a defesa e já repôs. Porque o Oeste tem pressa. Perde por 1-0 no Majestoso. Deixa eu abraçar aqui o Batata, grande Batata. Tá lá em Rio Preto, junto com o filhão Antônio Henrique. Mandou mensagem aqui no Zap, valeu Batata. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque por baixo. Lucas Rodrigues joga lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Ali vejo o Diego Jussani no banco de reservas, já passou pela Ponte. Tá ali falando pro pessoal, vamos, né? Vamos. Já tá falando aqui do Jean Carlos e ele vai entrar, hein? E vai bater aqui o arremesso manual. Futebol. Não deu pro Júnior Tavares, Não né, deu. André? Foi embora o Júnior Tavares, o camisa número 22, para a entrada do 16, Jean Carlos está no jogo. 16, Jean Carlos está no jogo. 22, Júnior Tavares foi embora.
informação para bebidas Poti. Jean Carlos para fazer o cruzamento. Chega a zaga da equipe do Oeste, tira. A bola volta para a ponte. Para o Arthur. Arthur toca a bola para Jean Carlos. Sai da ponta, vem para o meio. Trabalha essa bola aqui na ponta direita. Círica do gramado, bola do Matheus Jesus. Tentou fazer o passe. É para o Matheus Jesus. Queimou dali, perna esquerda. Pega Gladson. Ele bateu fraquinho, tentou colocar no canto direito do goleiro que estava bem posicionado, né, André? E da intermediária, ele olhou, telegrafou e chutou muito bem de perna esquerda, porém no meio do gol. Gladson fez a defesa e já repôs. Continua 1-0 para a Ponte diante do Oeste. Real Madrid faz o terceiro gol lá no Mundial de Clubes, hein? Real Madrid 3, Al Hilal 1. 3 para o Real Madrid, 1 para o Al Hilal, que ganhou do Flamengo e foi disputar com o Real. Vem ponte, Matheus Jesus pro Elvis, pro Gé, na grande área, queimou dali, bateu pro gol, pra fora. Passe, vai embora. Eu acho que o Gé tá chutando muito forte. Podia colocar mais. Perdeu a bola o time do Oeste. A Ponte recupera de novo. Bola com o Leonaldi na ponta direita. É pro Gé. Trabalhou pro Matheus Jesus. A perna canhota dele tá calibrada. Ele fez o passe na ponta esquerda. Bola pro Jean Carlos. Jean Carlos conseguiu dominar. A bola não, segundo o juiz. E a bola saiu linha de fundo. O Gé tá com muita força no pé, né? Ô André, era mais jeito ali, não? Ali era mais jeito. Ele bateu forte de perna direita. A bola explodiu no poste esquerdo da meta de Gladson, já batido por muito, mas muito pouco. A Macaca não faz o segundo gol no Majestoso. Quase quebrou a câmera ali, porque ela pegou no travessão. Olha os caras, vem Mota, trouxe a bola, perna direita, vai bater pro gol na rede, pelo lado de fora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Nós demos uma bola aqui, essa bola do Gé, pegou na trave, foi alertado aqui pelo Frank Francisco. Pegou na trave, até a imagem da câmera, acho que pifou a câmera lá. E agora na volta o Mota, canto direito, bateu pro gol, pegou na rede, pelo lado de fora ela saiu. Daqui a pouco o André vai falar desse lance, não tem perigo. O passe foi muito forte lá pro Luiz Felipe, quase o Oeste empata o jogo, hein, André? E o Oeste desceu rápido pelo setor direito, o Mota acabou se livrando da marcação do jogador Ponte Pretano e chutou forte, perna direita, como você bem disse. Bateu na rede do lado de fora no canto esquerdo da meta de Kaique França. Tiro de meta para a Ponte. Continua 1-0 para a Macaca no Majestoso. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que está com a gente no canal de áudio dos canais Futebol Interior. Muito obrigado você que está com a gente aqui no nosso canal de áudio. O pessoal que está ouvindo a nossa programação, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal das cidades. Posse, em Goiás, Caxias do Sul, Campinas, Parnaíba, Valinhos, Santos, Caxambu, Minas Gerais. Obrigado todo mundo pela audiência. Recife, Osasco, no Japão também tem muita gente. Tem 3 aparelhos conectados no Japão. Muito obrigado todo mundo pela audiência, claro, né? A cidade que mais ouve a gente é Campinas. Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola o time da Macaca, bola com Gé. O sol tá estatelado no Majestoso. Vem o time do Oeste, bola pro Mota, falta. Pegaram ele, falta o Arthur. Vai tomar cartão jogador da Macaca, hein, André? E o primeiro do jogo, Arthur, camisa 15, amarelado. Informação para Ridier. Arthur, camisa 15, toma cartão amarelo. E se eu não me engano, viu, André, o Arthur tava pendurado, tá? É desfalque pro jogo contra o Linense, viu? A minha relação aqui tava Elvis e Ramon, então Arthur amarelado. Vamos confirmar, tá? Vamos confirmar para não depois, se a sua relação tava Elvis e Ramon. Eu me parece que vi em algum lugar aí Elvis e Arthur, né? Mas vamos confirmar então direitinho, a gente traz essa informação daqui a pouco, tá? Segunda informação do Globoesporte.com. Beleza. Bola aqui pela direita. Então, se não tá lá por enquanto, então seria o segundo cartão do Arthur. O primeiro do jogo, inclusive, né? Arthur, amarelado no time da Macaca com 12 do segundo tempo. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Olha o Gé, toca a bola, vai queimar dali, bateu pro gol. Leonaldi pega o goleiro. Assistência do Gé pro Leonaldi. Aí ele foi na colocadinha, o Gladson foi pra ela, fez a defesa. André. E o Gé inteligente serviu o Leonaldo, que entrava pelo setor direito na diagonal, chutou forte de perna direita, bem postado, o Gladson fez a defesa e já repouso. Continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso. Bom, no placar ao vivo Futebol Interior, Rio Claro 2, Velo Clube 2, terminou, né? Primavera 0, Novo Horizontino 1. Comercial e Noroeste, segundo tempo, empatando 0-0. Toscano, trabalhou, bola pro Mota. Mota pro Toscano, pro Mota, dentro da grande área e
vai empatar. O toque na boca do gol, pro gol do Oeste. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 13 minutos passados do segundo tempo. Zaga da Ponte ficou pedindo impedimento, não tinha não, hein? Apareceu na cara do gol ali o jogador da equipe do Oeste para tocar a bola para o fundo na rede. Começou com o Marcelo Toscano. O Toscano tocou ali a bola para o camisa número 11, o Christian. O Kaique França saiu. O Christian na saída do Kaique tocou a bola para o fundo da rede. Tela printada, empata o Oeste. 1 para a Ponte. 1 pro Oeste, Kaique França. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do gol do Oeste. Printa a tela aí, André. O detalhe que, como você bem disse, inteligente a jogada do Marcelo Toscano. Ele, no meio de 3 jogadores da Ponte, ele deu o famoso chapeuzinho e deixou aí na cara do gol o Christian, que tinha um jogador da Ponte dando condições do lado direito. Ele apenas cumprimentou o Kaique França de perna direita, canto baixo esquerdo da meta do goleiro da Ponte, que nada pode fazer. Tudo igual no majestoso Christian, camisa 11 agora, Ponte 1, Oeste também 1. Ponte, e olha o Kaique França, falhou, tocou pro Mota, chegou a zaga da Ponte pra tirar completa ali. Jogaram, deram uma fogueira pro Kaique, e o Kaique só tem a perna esquerda, e aí ele foi devolver a bola, devolveu pro jogador do Oeste. Tá perigoso o jogo, quase 15, o Oeste empatou, vem lá, o Christian, autor do gol, vai pra linha de fundo, escanteio. Escanteio pro Oeste fazer a cobrança, o Oeste quer explodir a garrafa da Ponte, hein, André? O Oeste reagiu muito bem nesse segundo tempo. A bobeira da zaga da Ponte, Kaique França acabou tocando mal na bola. O último toque do jogador Ponte Pretano, me parece que o árbitro marcou o escanteio para a equipe do Oeste pelo lado esquerdo. Continua, aliás, foi falta. Falta do Matheus Silva em cima do jogador do Oeste, que é o camisa número 9, o Bruno Gonçalves. É pelo lado esquerdo, aliás, o camisa número 11, o Christian, pelo lado esquerdo, favorece ao Rubão. É falta para a equipe do Oeste fazer a cobrança. Falta pro Oeste. O Jean Carlos que salvou a gente agora, hein? Falta pro Oeste. Lucas é jogada ensaiada, vai queimar dali, bateu pro gol pra fora! Pablo! Bateu pro gol, pegou na zaga da Ponte, saiu linha de fundo, escanteio, André. Na jogada ensaiada, o Pablo de perna direita chutou, a bola bateu, acabou batendo na zaga no Kaique França e foi embora. Escanteio lado esquerdo, o Oeste desce, continua 1-1, é o placar do Majestoso. Cara, eu não tenho nenhum escanteio pro Oeste. Será que foi o primeiro do jogo aqui? Rapaz, vamos ouvir, vamos ver. É escanteio para a equipe do Oeste fazer a cobrança. Vem Lucas Rodrigues, levantou, fechado na boca do gol. Sobe o Luiz Felipe para tirar. A bola voltou pro Paulinho. Paulinho toca a bola no meio, bola pro Gé. Gé, recuperação de bola para a equipe da Ponte. Fez o passe lá na direita. É pro Elvis. O Elvis vai correr. Fala pro Matheus Jesus, marcar lá na ponta. Aí vem o Di Maria, dá um bico, explode essa bola. Ô Frank, Ponte tomou gol de empate e quase na sequência a virada do Oeste, hein, Frank? Tomou um gol muito cedo, Carlos. E o Hélio tá fazendo o que é necessário. A Ponte precisa oxigenar a meia cancha. A Ponte já perdeu o meio campo, Carlos. E eu tô vendo a substituição aqui que, se for, eu não vou concordar, Carlão. Mas, enfim... Daqui a pouco o André vai trazer as informações. Também não gostei dessa, não. Carlão, o jogo ficou estranho pra Ponte. A Ponte precisa acalmar para ir pra frente aí e aumentar o placar, hein? Bom, no lance do gol, quem dava a condição era o Jean Carlos, e o pessoal já tá na leve aqui metendo o pau no Jean Carlos. O problema, né, é que o Jean Carlos depois, no lance sequente, o Jean Carlos que salvou a Ponte, hein? Vem os caras, daqui a pouco a informação do André. Marcelo Toscano tocou, bola ali pro Mota na grande área, Matheus Silva chega pra tirar, sai jogando, ganha a bola pra Ponte aqui na ponta esquerda, ele trabalha a bola pra Ramon, vem o Ramon, jogador da Ponte, entrou no segundo tempo, Paulinho tá segurando o Ramon desde do campo de defesa, trabalha a bola pro Gé, Gé pro Elvis, chuta Elvis, bateu uma bomba e espalma Gledson. Lateral pra Ponte, vai André. 2 alterações, foi embora o 14, Luiz Felipe para a entrada do 2, Mailton, e foi embora o 8, Felipe Amaral para a entrada do 23, Ramon Carvalho. Informação para Jump Esportes. Bom, saiu o Luiz Felipe, entrou o Mailton.
Saiu o Amaral, entrou o Ramon. Daqui a pouco o Frank vai falar qual a alteração que ele não gostou. Ponte mexe pela 4ª vez. Trabalha a bola o time da Macaca, bola aqui pela ponta esquerda. Bola com o Ramon. Ramon volta, bola para Arthur. Arthur faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio. Bola para Leonaldi, perna esquerda na bola. Trabalhou, bola para Jean Carlos. Fez a finta, levantou, tocou na grande área. Sobe a zaga para tirar. Léo Gobo. Mete a cabeça na bola, tira a bola para Ponte, André. Último toque do Léo Gobo pela linha de fundo, escanteio lado esquerdo. Favorece a Macaca, vem para a cobrança, camisa 10, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio, Nuno, escanteio para o time da Ponte. Elvis aqui pela esquerda, 18 passados do segundo tempo, tá 1-1. Elvis na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça. Matheus Jesus printou. Gol da Ponte. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. De Cuca, legal de novo. Matheus Jesus, cobrança de escanteio do Elvis. Mais uma assistência do Elvis pra conta. O Matheus Jesus subiu lá no segundo pau. Toque de cabeça pro fundo da rede. Matheus Jesus com as mãos. Ele faz o sinal do M de Matheus. 2 pra Macaca. 1 pro Oeste. A Ponte tá na frente de novo. Matheus Jesus. Você é o cara, Matheus Jesus! Você é o cara! 20 a camisa dele. Ponte 2. Oeste 1. Matheus Jesus para incendiar. O torcedor da Ponte para fazer a festa. Para arrepiar. Para deixar muito mais feliz o torcedor da Macaca. Matheus Jesus. Você é o cara. 2 para Ponte. 1 pro Oeste. Goleirão Gladson. Essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol da Ponte, o segundo do Matheus Jesus. Printa a tela aí, André Luiz. E na linda cobrança de escanteio de Elvis, mais uma vez, levantou no segundo pau, subiu no segundo andar, no meio da zaga do Oeste, Matheus Jesus, e cumprimentou de cabeça o goleiro Gladson no canto baixo esquerdo da meta do goleiro do Oeste, que nada pôde fazer. Matheus Jesus é o segundo dele no jogo, camisa 20 agora. Ponte 2, Oeste 1. Ponte na frente, 2 pra Ponte, 1 pro Oeste. Ô Frank, rapidinho, eu tô devendo teaser, tá uma beleza aqui, mas quero que você fale aí, a Ponte vence pelo placar de 2-1. Carlos, a Ponte volta à frente, tinha começado bem a segunda etapa, né? Bola na trave, apertando o Oeste, mas deu bobeira, esse campeonato não pode bobear. Bobeou, o problema tá aí. E o talento do Matheus Jesus nos coloca de novo à frente, Carlos. O time da Ponte está guerreiro, tá brigando, mas a substituição que eu não gostei foi a saída do Luiz Felipe para a entrada do Mailton. Você não gostou? Não, o Luiz Felipe estava muito bem no jogo, Carlos, eu não teria tirado. Luiz Felipe saiu para a entrada do Mailton antes do gol, né? Antes do gol. Eles entraram no segundo tempo. Vem o time do Oeste. Olha lá o Christian. Perna esquerda, fez o toque para trás do Ramon, linha de fundo. Escanteio pro Oeste. André. É o último toque do Ramon Carvalho. A bola foi pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Oeste. Lance de perigo, a meta do goleiro Kaique França. Lado esquerdo, o Oeste desce. Perde por 2-1 no Majestoso. Vem o time do Oeste para fazer a cobrança do escanteio. Segundo escanteio no segundo tempo. Eric de Maria vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Levantou, segundo pau. Giancarlo sobe com ele ali o Diego Augusto, que é grandão, né? O Giancarlo não vai ganhar nunca dele, mas nunca dele. A bola volta aqui pelo meio. A Ponte vence por 2-1. Ponte Macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você. Levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar. E vai dar contra-golpe para Ponte. Matheus Jesus, o cara do jogo. Faz o passe na ponta, é pro Gé, o Elvis tá no meio, o Guipira tá pedindo desesperado, vem o Gé, cruzamento, foi um chutamento, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Oeste. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 22 minutos e 30, 22 e 30 passados deste segundo tempo. 22,5 para terminar o jogo, mais acréscimos. Aproveite o tempo que passa, porque ele passa e passa
sem dó. Te contei não, Série A2, Campeonato Paulista, 9ª rodada, majestoso. Ponte tem 2, Matheus Jesus marcou 2 vezes. O Oeste só tem um. Christian marcou Série A2, Campeonato Paulista mais cedo, Santista 4, Monte Azul 2. Rio Claro e Velo Clube empataram 2-2, Primavera 0, Novo Horizontino 1. O Noroeste vai vencendo o Comercial, hein? 2-0 fora de casa. Daqui a pouco, 7 da noite, tem bola rolando pra você pelo Campeonato Paulista Série A1. Guarani, São Bento e Guarani. Lucas de Souza transmite o jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Agora a TV mostra o Fernando Melingeni, tenista, na torcida da Ponte. Pensa o quê, velho? Fernando Melingeni. Tenista, ele que é argentino, né? Naturalizado brasileiro, defendeu o Brasil. Um dos grandes tenistas do Brasil. Tá na torcida pela Ponte Preta. O André, deu ruim ali pro Mailton. E acho que não vai dar pra ele, hein? Parece que não vai dar pro Mailton. Foi atendido pelo departamento médico da Ponte. Vamos aguardar, mas parece que não vai dar pra ele não, que acabou de entrar no jogo. Camisa número 2, Mailton, machucado. Daqui a pouco o técnico Hélio dos Anjos deve fazer mais uma alteração na equipe da Ponte. Informação para Jump Esportes. E o Real Madrid tá passeando lá pra cima do Al Hilal, hein? 5-2 pro Real Madrid. Vem Oeste, bola aqui pro campo de ataque. Toscano tocou pro Christian na grande área. Era ali pro Reifite. Chegou a zaga pra tirar a bola, voltou pro Marcelo Toscano. O jogo agora tá aberto, hein? É Laica, bola pra ponta, trabalhou, bola pro Reifite. Reifite tem o Christian, trouxe a bola, perna direita, vai pro cruzamento. Arthur tira, Toscano vem na marcação, falta. Ai não, né, Arthur? Pô, me ajuda a te ajudar, velho. Chegou com tudo ali pra cima do Marcelo Toscano, falta. E do Arthur. E falta perigosa, hein, o André? Além de ser perigosa, falta do Arthur, que já tem amarelo. Nesse momento o West mexe. Tá indo embora o camisa número 8, o jogador Pablo, para a entrada do 19, o jogador Bonifácio. 19, Bonifácio tá no jogo, 8, Pablo foi embora. Informação para a Ridier. Beleza, e teve um lance anterior lá, só pra você anotar aí, viu, o André? Que o Paulinho, camisa número 5, tomou cartão amarelo no time do Oeste. O camisa número 5, Paulinho amarelado, segundo amarelo no jogo. Informação para Jump Esportes. E daqui a pouco, o Cássio Gabriel, não vai dar pro Mailton mesmo, hein? Camisa número 21. Tá aqui. Cássio Gabriel vai jogar improvisado na direita. Ele treinou, né, no começo da temporada, inclusive depois o Luiz Felipe apareceu como lateral titular, né, mas o Cássio Gabriel chegou a treinar de lateral. É falta para a equipe do Oeste fazer a cobrança. Vem pra bola ali o Eric Di Maria, Marcelo Toscano também. É falta frontal, hein, pro gol da Ponte. Se segura aí, Macaca. Toscano Di Maria, Toscano pra bola, bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Acho que agora vem a substituição, né? O 21 na Ponte, não é mesmo, André? É verdade, o 21 da Ponte está entrando, vai embora o camisa número 2, o jogador Mailton machucado, para a entrada do 21 na Macaca, o jogador que é o Cássio Gabriel. Informação para Alvo Satoshi. Não, o Mailton ficou no jogo, cara. Não é o Mailton, não. Não foi o Mailton, não. Tá entrando Cássio Gabriel para a saída de Matheus Jesus. Confirmando. Matheus Jesus, 20, foi embora. Cássio Gabriel, 21, tá no jogo. Informação para Plano e Alimentos. Ô Frank, não vou criticar não, tá? Mas não era de bom tom esperar um pouquinho? Porque o Mailton sentiu lá na direita, né? O problema é que o Jesus tá extenuado também, né, Carlos? A gente sabe que tem muitos jogadores aí com um condicionamento muito precário. Ele tinha que fazer uma, Carlão. Ele acabou optando pela saída do Matheus Jesus, né? Tá valendo tudo isso aí. Ó, foi falta no Ramon, foi falta no Leonardo, foi falta no Gé, foi falta no Gui. Tá valendo tudo isso aí, André? Tava, né? Tava, né? O árbitro apenas observou. Ele não é de dar muitos cartões. E ele deixa realmente o que nós falamos na gíria futebolística. Ele deixa a coisa rolar, ele deixa a coisa à vontade. Então ali teve falta para todo lado, ele apenas marcou a falta a favor da Ponte. Para a cobrança, camisa 10, Elvis da bola. O Hamilton Rovani daqui da Itália, torcendo muito para nossa Macaca querida, vai Ponte. O Hamilton, obrigado Rovani pela audiência, falta para Macaca. Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do guarda pro Gé, a zaga tira, a bola volta
Vem ali o Guipira, ganha para Macaca, só que ganha com falta, o árbitro para marcar. Valeu, Hamilton, obrigado, viu, por estar com a gente aqui no YouTube. Edilson Roberto, preocupante, todas as partidas tomamos um gol com falha individual. O que o Jean Carlos está fazendo dentro da área, dando condições, esse moleque só atrapalha, mas quem não faz, leva, tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Valeu, Neuri. Obrigado aí pela sua participação. Vem, Oeste. Bola aqui pela ponta direita pro Rei Fit. Ele traz a bola, perna esquerda pro Toscano. Chega a zaga da ponte para tirar. A bola volta aqui pelo meio. Bola para Paulinho. Tá amarelado no jogo. Já trabalhou. Bola aqui pela ponta direita. Bola pro Lucas Rodrigues. Tenta fazer o passe no meio. Ganha o Jean Carlos pra bola. Vai, Gian. Ganhou a bola pra ponte. Toca a bola aqui pra Cássio Gabriel. Cássio Gabriel na direita. Já tocou. É pro Mailton. Parece que tá bem no jogo, Mailton. Virou. Trabalhou lá pro 19, que é o Gé. O artilheiro da ponte na competição com 5 gols. Trabalhou, bola pro Mailton, cruzamento, levantamento na boca do gol, jogou pra trás, é que não tinha ninguém na ponte, né? Tinha ninguém na ponte, o Cássio Gabriel estava um pouco mais atrás, o Leonardo também, a bola ficou pro time do Oeste, ficou ali pro time do Oeste, lá no setor de ponta esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem o Oeste, bola ali com o Christian na marcação. Chega a zaga da ponte com o Ailton pra tirar dali. Aí vem o Ramon, ganha a bola pra ponte, toca a bola lá pro Ailton. 29 passados do segundo tempo, 2 pra ponte, 1 pro Oeste. Vem Macaca, vem o Gé, ganha essa bola, trabalha a bola aqui pelo meio, deu um bico ali no meio campo. A bola voltou com o Ramon, Ramon tocou errado, Paulinho. Ganhou pra equipe do Oeste, virou ali pro Rei Fit, muito forte o passe. Ela sai pra lateral, bola pra ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Macaca vai vencendo o Oeste pelo placar de 2, tenta 1. Amarelo. Vai. Para o técnico Hélio dos Anjos por reclamação. É o terceiro amarelo no jogo, segundo para a Ponte Preta. Terceiro amarelo no jogo, segundo para Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, no toque eletrônico do Felipe Marques, na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior do Notícias do Esporte. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Meia hora de jogo no segundo tempo, o tempo passa, aproveite da melhor forma o tempo, porque ele é implacável e passa mesmo. 30 minutos, 30 segundos, segundo tempo, 14,5 mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Te contei, não, Série A2, Campeonato Paulista. Majestoso, nona rodada, Ponte 2, Oeste 1, mais cedo. Santista 4, Monte Azul 2, Rio Claro 2, Velo Clube 2, Primavera 0, Novo Horizontino 1. Bola rolando no segundo tempo, Comercial e Noroeste. O Noroeste vence o Comercial fora de casa por 2-0. Carlos Costa. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. 31 minutos deste segundo tempo. 2 para Ponte, 1 para o Oeste. Deixa eu abraçar aqui o povo que está com a gente, mandando mensagem. Você segue participando, mandando mensagem para a gente aqui no Facebook. Manda mensagem também aqui no YouTube. Vai ser um prazer ter a sua participação, hein? Roberto Santos apareceu aqui, meu querido grande Roberto. Carlos Eduardo Matozinho. Ele entrou bem no último jogo, o Guipira, tá ligado com a gente, valeu, o Renato Bueno, o Wilson Rocha, a Neuci, tá todo mundo com a gente. Vem a equipe do Oeste, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Eric de Maria, 32 passados do segundo tempo, tá 2-1 pra Ponte, falhou a zaga da Ponte, hein, bola vai lá pela ponta esquerda, bola pro 11, o 11 é o Christian, autor do gol dos caras, tocou a bola pro Eric de Maria, o Toscano tá na grande área, o Rei Fit também, cruzamento, levantamento na boca do gol, Arthur, sobe no segundo andar, tira a bola, volta pro Elvis, falta, o jogo tá parado, falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bom, chegamos a 32 minutos passados deste segundo tempo, 2-1 para Ponte. Vai, André. Mais uma alteração no Oeste, foi embora o camisa número 5, Paulinho, para a entrada do 15, Diogo. Confirmando
15, Diogo tá no jogo, 5, Paulinho foi embora. Informação para Store Colchões. Bom, essa é a quarta, né, do Lelé. Ítalo, Bruno Gonçalves, Pablo e Paulinho foram embora. Entraram Diogo, Bonifácio, Reifite e Mota. Entraram no time do Oeste. Bola pro Gé, vem buscar a bola, perde. Recuperação de bola para a equipe do Oeste. Bola do Mota. Mota pro Reifite. Ele tá na direita, mas é ponta esquerda, né? Trabalha com a perna esquerda. E é habilidoso, hein, rapaz? Tá fazendo muito mais ali do que o Bruno Gonçalves e o Pablo no primeiro tempo. Chegou a zaga da equipe da Ponte com o Ramon para tirar. Joga a bola para a lateral. 33 passado do segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. A Maria Casarinha aqui no YouTube tá dizendo que queremos o Felipe Amaral. Queremos o Amaral. Amaral aqui pela ponta esquerda, vem o time do... Amaral saiu do jogo, né? Bola pro Reifite. Reifite toca a bola para Marcelo Toscano. Toscano sai na grande área. O Reifite toca a bola ali pro Eric de Maria, muito forte. O passe, ela sai, vai embora, linha de fundo, lateral, né? Pra Ponte, lá do lado do povo, da Serponte, da torcida jovem, da Ponte Errou, da galera da Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo passa o tempo. Felipe Marques marcando, mesa de som, Canais Futebol Interior. 34 minutos, segundo tempo, 11 para terminar o jogo. Aproveite o tempo porque ele é implacável. Ele passa. Te contei não, Série A2, Campeonato Paulista, 2 para Ponte, 1 para Oeste. Daqui a pouco, 7 da noite, tem Guarani São Bento, Lucas de Souza, Claudiane Corsi, com o Albert Cavalcante e o Wagner Ferreira vão transmitir o jogo para você. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque pro Guipira. Vai fazer, bateu pro gol, Gledson! Gledson! Fantástico! Sensacional a defesa do goleirão do time do Oeste. O Guipira perdeu esse gol. Eu não acredito. Quase o terceiro gol da Ponte, hein, André? E o detalhe do lançamento do Elvis. O Guipira saiu na cara do gol. Saiu na cara do gol do goleiro Gledson, que fez uma grande defesa evitando o terceiro gol da Ponte. E o lançamento não foi do Elvis. Cássio Gabriel que acabou lançando para ele, mas que linda jogada da Ponte. Por muito pouco a Ponte não chega ao terceiro gol no Majestoso. Ah, mas o Guipira podia ter colocado essa bola dentro do gol, né? Ô, Frank, fala do jogo aí. 35-30, Ponte 2-1. Um jogo complicado para Macaca, Carlos. Não pode bobear em contrapartida, que é aquilo que eu falei na primeira etapa. Se a Ponte trabalhar com tranquilidade, com sabedoria, Carlão, vai aumentar o placar. Essa jogada agora, a coisa mais linda, esse passe do Cássio Gabriel, ele conseguiu colocar o Guipira na cara do gol. E tô contigo. Defesaça do goleiro do Oeste, hein? Renato Bueno, que medo da nossa defesa, tá colocando aqui. O Aparecido Alves da Silva, o L está rodando o elenco, não pode ser criticado por isso. O Roberto Santos, que ruim esse Guipira. Ô, Roberto... Eu não acho não, difícil, hein? Eu não acho não, Roberto. Ele perdeu o gol, mas eu não acho não. Ele vem entrando bem, viu, Roberto? Mas um abraço, obrigado pela sua participação. O Sérgio Soares, acaba aí, seu juiz. Podia mesmo, né? Vem ali o Marcelo Toscano. Pensa o quê? Vida de Ponte Pretana não é fácil, né? Vida de Ponte Pretana, o jogo é difícil, gente. Aliás, você falou, o jogo não tá fácil. Que jogo? Foi fácil pra Ponte. Na verdade, até agora, nenhum. Vocês lembram contra São Caetano? Nossa, que jogo foi fácil pra Ponte. Mas tamo lá, né? Tamo com 22 pontos. Liderança da competição. Agora o Gé, acho que o Gé vai tomar cartão, hein? Pegou ali o zagueirão da equipe do Oeste, o jogo tá parado. É mais um amarelo pra Ponte, é o terceiro amarelo pra Ponte no jogo. Gé, camisa número 19 amarelado, informação para Ríder. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável.
Ponte ganha a bola aqui no campo de defesa. Matheus Silva estufa o peito, põe a Ponte na frente. Toca a bola pro Elvis. Tem 2 na marcação, 3 dedos na bola. E que lance pro Guipira. Pôs a bola, linha de fundo por baixo. Chega a zaga do Oeste com o Léo Gobo. Tira dali. Joga a bola para lateral, é lateral para Ponte. André. Último toque do Léo Gobo, a bola pela lateral favorecendo a Ponte, mais um amarelo no jogo, camisa número 3, Léo Lobo amarelado, informação para Prone Alimentos. Léo Gobo tomou cartão, jogador da equipe do Oeste. O jogo tá parado, tá extenuado. O zagueirão da equipe do Oeste. 38 passado o segundo tempo conosco, notícias do esporte. Amanhã tem Internacional de Limeira e Santo André, hein? Marcelo Corsato, César Roberto, Toninho Colarelli e Silvio Silva na parceria Futebol Interior e Notícias do Esporte. Ponte vem, Ramon toca a bola para Cássio Gabriel, perna direita, pode bater daí se quiser. Aí o Gé recebeu essa bola, jogou de zagueiro agora o Gé, hein? Chegou ali o Matheus Silva para cima do Toscano, toca a bola pro Mota e contra-golpe forte aqui para a equipe do Oeste. Jean Carlos caiu por baixo, foi bem, Jean. Bem, Jean. Bem, Jean. Bem, Jean. Tira, joga a bola para a lateral, vai lateral para a equipe do Oeste. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Hudson Bataginha achou um jogo fácil aqui. Ele falou que o único jogo fácil foi contra o Monte Azul. Não é à toa que o Monte Azul... o Monte Azul não deu muito susto, né? Não é à toa que o Monte Azul é o último colocado. Tá dizendo aqui o Hudson Bataginha. Ô, Charles, obrigado, viu? Mais uma mensagem aqui, Rafael César. Frank, pra nós tudo é difícil. Ponte é assim. Aguenta coração. Meu pai me ensinou desde pequeno. É isso aí mesmo. Não adianta a gente querer diferente, não. O Neuri tá dizendo aqui, depois a gente vai confirmar, viu? Acho que o Gé tá suspenso. Foi o terceiro dele, André? Depois você olha pra nós aí. Olha, tá pelo menos na relação do Globo Esporte, os pendurados estavam Elvis e Ramon. Mas deixa eu dar uma olhada nas anteriores aqui. Elvis e Ramon. Nas anteriores. Enquanto você olha, eu vou lendo. Neuri Menezes, acho que o Gé está suspenso. Rafael César, tem que melhorar a defesa. Mata, a gente vai sofrer. Confirmado. Gé suspenso, terceiro amarelo. Não joga na partida de terça-feira, às 20h30, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, ou Gilbertão, na cidade de Lins, diante do Linense. Será que agora o Eliel vai jogar? Fran? Tem que ser, não tem outro centroavante. Tá bom. O Osmar Dangá tá dizendo sim, o Gé tá suspenso. Será que ele... E aí ele coloca aqui, será que ele vai deixar o Eliel entrar como titular no meio da semana? É o centroavante, né, Osmar? É o centroavante, né? Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Oeste. Já passamos de 40, toque eletrônico. Felipe Marques marcou o mesa de som. Hoje o fim de jogo é bem curtinho, viu, gente? Porque temos na sequência o jogo do Guarani contra o São Bento, tá? Bola aqui pela ponta, trabalha a bola o time do Oeste. Bola com o Eric de Maria, trabalha a bola pro time do Oeste. Segura aí, Macaca, bola pro meio, falta pra Ponte, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Felipe Marques meteu o dedo na mesa de som dos canais Futebol Interior e marcou 41, agora passados 41, segundo tempo. Aproveite o tempo, porque ele passa e passa implacavelmente, então aproveite vivendo feliz. 4 para terminar o jogo, mais acréscimos, te contei não, aqui Série A2, Campeonato Paulista, 9ª rodada, a Ponte vence o Oeste pelo placar de 2-1, vamos lá, Campeonato Mundial Interclubes, Real Madrid 5, Al Hilal 3, lá faltam 3 para terminar o jogo. No segundo tempo, o Comercial vai jogando contra o time do Noroeste, vai perdendo em casa o time do Comercial pelo placar de 2-0. Daqui a pouco tem Guarani e São Bento. São Bento e Guarani com Lucas de Souza. Carlos Costa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu e quem fiz. E a ponta é uma falta. Lá pela direita vem bola na área do Oeste. André. É pelo setor direito, Elvis se prepara para a cobrança. Após a falta em cima do 21, Cássio Gabriel. Vai chover bola na área do Oeste. Vai chover bola na área do Oeste. E vem aí o nosso, como é que fala lá? A Força Aérea da Ponte Preta. Força Aérea da Macaca. Vem aí a Força Aérea da Ponte Preta. Vem Elvis para fazer a cobrança, hein? É a FAPP.
Força Aérea Ponte Preta. É isso. FAP. Vem o Elvis para fazer a cobrança da falta para a Ponte. Levantou, tocou na grande área. A zaga da equipe do Oeste tira. Completa ali. O Mota tira, joga essa bola para lateral, vai lateral para Ponte. Lateral para Macaca fazer a cobrança. Lateral para Ponte, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando. Vai mandando mensagem pra gente. Participa. Rapaz, deu bug aqui meu celular, viu? Deu bug. Vixe, Maria, deixa eu voltar aqui para não ter problema. Bola pelo meio, viu? Gui Pira ganha essa bola pra Ponte, saiu com bola e tudo. Lateral pra equipe do Oeste fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, tá? Tô esperando a sua participação, a grana do jogo. Vai, André. Público pagante, 4.111. Não pagante, 820. Público total, 4.931 para uma renda de R$ 57.675. Confirmando, público pagante, 4.111. Público não pagante, 820. Público total, 4.931 para uma renda de R$ 57.675. Até aqui, Ponte 2, Oeste 1. Quase 5 mil pessoas. Ih, olha que falta pra cima do Leonardo, mas a Ponte levou vantagem. Elvis pra bola, trabalha a bola pro Gé. Já passou na direita ali, o Mailton pediu. O Gé vai queimar dali pro gol. Pega na zaga, sai. Linha de fundo, aí escanteio para a equipe da Ponte, lá pelo setor de ponta direita. André. E pelo setor direito, chute forte do Gé de perna direita, a bola resvalou no Diego Augusto e foi embora. É mais um escanteio pelo lado esquerdo. O Elvis que vai para a cobrança, devagar, não tem pressa, pois a Ponte vence 2-1 no Majestoso. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. É escanteio para Ponte. Escanteio para Macaca fazer a cobrança. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. 44 minutos, 40 segundos passado o segundo tempo de jogo. Mais 5. Vamos até 50, informou o repórter André Luiz. Vem para a bola Elvis. Levantou, tocou na boca do gol, Gledson. Levanta voo. Pousa com ela em seus braços, o goleirão da equipe do Oeste. O Wilson Falcino Campos, estou na audiência firme e forte em Bragança Paulista. Forte abraço a todos. Ô Wilson, que bom saber que você está com a gente. Obrigado, viu, por estar com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Valeu mesmo, obrigado pela audiência. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Chega, a zaga da equipe do Oeste tira. Joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio para Ponte, André. Mais um, desta vez pelo lado esquerdo, se prepara para a cobrança o camisa 10, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para Macaca, vai Elvis. Coloca na cabeça de alguém aí para meter essa bola na rede, para resolver a parada pra gente. Elvis pra bola, 45 e 30 segundo tempo de jogo, a Ponte vence pelo placar de 2-1. Vai ficando na liderança de novo, isolada, Elvis levantou segundo, pau, toque de cabeça pra fora. Subiu ali Jean Carlos. Joga a bola pra fora. Linha de fundo. Deixa eu ver se tocou em alguém aqui do Oeste. Vamos lá. Tocou. Zagueiro do Oeste que tirou, hein? Linha de fundo é mais um escanteio pra Ponte ou ele vai marcar falta em cima ali do jogador da equipe do Oeste. Ou não? Foi ele que tocou, eu não sei mais nada, viu, André? O que foi aí? O último toque foi do jogador do Oeste, mas ele tá marcando aí uma falta de ataque da Ponte, falta do Jean Carlos. O jogador do Oeste leva a mão à testa, me parece... A distância que é o jogador, vamos ver aqui se dá para ver a numeração dele, mas está sendo atendido o jogador do Oeste, me parece que é o camisa número 3, que é o Léo Gobo. Está sendo atendido, o jogo paralisado, continua 2-1 para a Macaca, finalzinho de jogo no Majestoso. O Sérgio Soares está ligado com a gente, o Aparecido Alves coloca aqui com a suspensão do Gé. Tem que jogar o Eliel, tem que cuidar do cara ali, porque foi toque de cabeça, né? E não foi escanteio pra Ponte, não. Foi bola pro time do Oeste mesmo. O Neuri não pode ficar sem o Elvis. Tem que tomar cuidado com esse próximo jogo lá contra o Linense, com os pendurados, porque o próximo jogo é a Luzinha no Majestoso. Ele deu escanteio, tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Será que ele deu escanteio? Se deu errado, hein? Se deu escanteio, deu errado, porque o último toque foi do Jean Carlos. E parece que não vai dar mesmo ali pro jogador da equipe do Oeste, tanto que o Diego Jussani tá aqui para entrar, né? O camisa número 13 do time do Oeste. O Jussani, camisa 13, vai entrar na equipe do Oeste. Vamos ver aí a confirmação da saída do jogador do Oeste. Já te confirmo, mas deve ser ele mesmo. É o camisa número 3, o Léo Gobo.
Será uma das a última alteração processada pelo técnico Lelé na equipe do Rubão. Ainda o jogador. Lemense São Caetano. É o número 2, é o Lucas Rodrigues, está indo embora para a entrada do 13, Diego Giussani. Confirmando a você, 13, Diego Giussani está no jogo. 2, Lucas Rodrigues foi embora. Informação para Bebidas Poti. E o Neuri tá certo, ele deu escanteio mesmo pra Ponte, hein? Escanteio mais um, escanteio pra Macaca. Não foi, viu? Não foi escanteio. É escanteio pra Ponte. Vem lá Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Tá próximo da bola ali também o Mailton. O Elvis fez que ia tocar curtinho. E eu acho que ele vai fazer isso, viu? Estamos com 48. Elvis para Mailton. Mailton passou pelo primeiro, passou pelo segundo cruzamento, levantamento na boca do gol. O goleirão tira, a bola volta para Ponte. Cássio Gabriel tenta, chega a zaga para tirar. Bola volta para Macaco. Toque. Cássio Gabriel estava lá atrás, era o Elvis que estava pegando a bola. Bola volta para Kaique França. Kaique França trabalha na bola. E ele deu mais 2 minutos, fora aqueles 5. Então vamos até 52. É isso, e o goleirão tá sentindo lá. Aí vai ter que dar mais 1 minuto. E aí o jogo não vai acabar. Eu espero que acabe antes de começar o jogo do Guarani, no mínimo, né? Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segunda-feira, 8 da noite, tem Hora da Macaca, hein? 8 da noite no Facebook e no canal de áudio do Futebol Interior. E estarei ao lado do Frank Francisco e do Marcelo Corsato. Ó, tem bola rolando em Leme, hein? Bola rolando em Leme. Lemense São Caetano, intervalo de jogo. Tá 0-0 por lá, tá bom, gente? Lemense e São Caetano 0-0. No Mundial de Clubes, o Real Madrid tá enfiando 5 no Al Hilal. 5 pro Real Madrid, 3 pro Al Hilal. Jogos que já fecharam. Anote aí. Portuguesa Santista 4, Monte Azul 2, Rio Claro 2, Velo Clube 2, Primavera 0, Novo Horizontino 1. Bola rolando para Comercial 0, Noroeste 2 e também para São Caetano e Lemense 0-0. Bola no campo de defesa, vamos chegar nas 50, 49 e 30. O público, 5 mil torcedores no estádio Moisés Lucarelli, quase, né? Não é o maior público da Ponte no estádio Moisés Lucarelli, mas ajuda muito a aumentar aí o número de público da Ponte. Mailton bate ali no Toscano, que tá jogando na ponta esquerda. Vem Mailton de novo, chuteira laranja. Ele põe bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Gé. Chegou a zaga da equipe do Oeste para tirar a bola com o Jussani. Tem que marcar aí, hein? Tem que marcar, marca a Ponte. Chega Matheus Silva, dá um bico na bola, joga a bola aqui pra lateral. Lateral pra equipe do Oeste fazer a cobrança. Vamos chegar nas 52 minutos pra terminar. 2 pra Ponte, 1 pro Oeste. Daqui a pouco tem Lucas de Souza. Já pra transmitir São Bento e Guarani. Claudiane Corsi, Wagner Ferreira e também o nosso Albert Cavalcante. A produção tá passando aqui uma informação pra mim que vai ter prêmio pro torcedor que participar da jornada na próxima jornada, hein? Corte, barba e cabelo pra você da Alfa Barber Clube, a sua barbearia. Olha só que bacana, vai ter prêmio, hein? Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. Ponte vem, bola lá pelo setor de ponta direita. Cássio Gabriel tocou a bola pro Gé. O Gé é bom nisso, segura a bola no campo de ataque. A bola acaba saindo, vai para a lateral, é lateral para a Ponte fazer a cobrança do lado do povo, do lado da Serponte, da jovem da Ponte Terror. É lateral para a Ponte fazer a cobrança. Vem Mailton para fazer a cobrança. Então, valendo barba e cabelo, corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube, a sua barbearia. Quer dar um tapa no visual? Alfa Barber Clube, WhatsApp 992 62 46 72. Ponte, vem o Mailton, sai da ponta, vem pro meio, perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, vem o Jussani, ganha, vem o Ramon, falta. O árbitro vai pegar uma falta ali em cima do Rei Fit e vai dar cartão pro Ramon, jogador da Ponte, hein, André? Mais um amarelado na Macaca, Ramon, camisa número 23, amarelado. Informação para Ovo Satoshi. Mais um amarelo no jogo, Marcelo Borges. Boa noite, boa transmissão. Abraço para todos. Abraço para a gurizada de Santa Catarina. Ô Marcelo, obrigado pela audiência. 51 minutos e meio, falta pro Oeste. Vem bola na área da Ponte. O Marcelo Corsato, fala, mano. Tava ouvindo o mano agora há pouco nas rádios da vida. Grande, mano. Segundo domingão, amanhã ele vai transmitir aqui para os canais Futebol Interior, Internacional de Limeira e Santo André, hein? Grande, mano. Beijo no seu coração. Edilson Roberto, Matheus Jesus renascendo pro futebol. Todo mérito pro Hélio dos Anjos. Disparado melhor em campo. 2 gols com a camisa da Ponte hoje. Marcelo Toscano vem embora na área da Ponte. Levantou, tocou na boca do gol. Vão empatar. O toque pro gol. Mas quem levantou a bandeira aqui foi o árbitro, hein? O auxiliar número 2. O número 1, Leandro Matos Feitosa.
tá anotando impedimento do ataque do Oeste. O Léo Gobo meteu a bola na rede, mas o bandeirinha levantou a bandeira, levantou o instrumento. Tava impedido, né? Tava impedido ali, viu? O Diego Jussani, que tava impedido, e ele participa da jogada, né? E ele participou da jogada, não tem que reclamar, não. Se tivesse VAR, tava tudo certo. Ufa! Não tomamos o gol de empate, André. O detalhe é que na cobrança da falta, o Diego Jussani estava um pouco à frente, sim. Ele toca de cabeça para o Léo Gobo, que entra para fazer o gol. O camisa número 3 da equipe do Oeste, mas já marcava o assistente número 1, Leandro Matos Feitosa. Impedimento bem marcado. Ufa, a Macaca continua vencendo por 2-1 no Majestoso. É que o Bandeira foi muito bem, mas por que a Ponte dá esses vacilos, né? Vou falar com o Frank já. Ponto, centro do gramado. Adriano de Assis Miranda com 53 e os caras vão tudo pra cima do Oeste, depois eles vão ficar com vergonha, né? Que vão ver que o cara realmente estava impedido. Apita o árbitro! Fim de jogo no Majestoso. 2 pra Ponte, 1 pro Oeste. O Oeste reclama e reclama demais. Eles vão ver depois na televisão que o Diego Jussani estava na frente, né? E ele participou da jogada no toque. Quem fez o gol foi o Léo Gobo. O Léo Gobo não estava impedido, mas o Diego Jussani estava. Fim de jogo no Majestoso. 2 pra Ponte, 1 pro Oeste. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte vence. Vence a Macaca pelo placar de 2-1. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vou fazer o seguinte. Fica esperto aí, ô querido Felipe, porque na saída do gramado vai falar alguém da Ponte, a gente vai pegar aí a entrevista. Você fica meio ligadão aí, mas eu vou chamar o intervalo pra gente não perder tempo, tá? Vou chamar o intervalo. Hoje o fim de jogo tem que ser muito rápido, gente, porque vem outra jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Macaca venceu pelo placar de 2-1. 2 pra Ponte, 1 pro Oeste. A gente vai pro intervalo, vou abrir o fim de jogo curtinho com uma entrevista de jogador da Ponte na saída do gramado. Canais Futebol... Não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar tudo? Matheus Jesus. Ele vai falar agora. Então vamos esperar aqui o Felipe dar o toque pra gente aqui pra chegar a imagem pra ele, né? O Matheus Jesus vai falar e aí depois que o Matheus falar, a gente coloca. Vai, André, chama aí. Matheus Jesus passando pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. Não, é uma característica minha, né? Entrar, ressaltar a batida do Elvis, né? Um grande escanteio. Mas é isso, agora descansar, né? Treinar na segunda, pra terça-feira a gente já tem outro confronto aí. Jogo muito difícil, equipe muito qualificada do Oeste, mas agora focar para o próximo jogo, para buscar a vitória lá em Lins também. E a importância também de manter a distância para a Portuguesa Santista, né? E na semana que vem já tem um confronto mais direto entre vocês podem abrir até uma distância maior, né? Sim, claro, a gente entrou com o objetivo de terminar o campeonato primeiro, óbvio, né? Ter mérito para ninguém, mas tipo assim, a gente busca trabalhar, cada adversário a gente respeita ao máximo, mas a gente tá sempre assim, buscar a vitória sempre, buscar a vitória em Lins, para depois vir com um jogo muito difícil, que é contra a Portuguesa, o time tá bem, mas é isso, buscar se manter em primeiro até o final. Tá aí esta palavra de Matheus Jesus, que fez 2 gols na vitória maiúscula da Macaca esta tarde, diante da equipe do Oeste, passando pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. Deixa eu ver se o Felipe consegue colocar lá, porque tá falando o goleiro. Deixa eu ver o que o goleiro vai falar, porque eu quero ver, André, se eles vão reclamar do segundo gol. Como é que fica a situação Vamos do ouvir? campeonato? Gledson. Por enquanto tá entrando na zona de abaixamento. Como é que você tem analisado essa competição para a equipe do Oeste? A gente tem feito bons jogos, né? É só o resultado que nos favoreceu desde o início do campeonato. Hoje, novamente, jogamos diante de uma equipe qualificada, diante do seu torcedor que é ainda mais forte, mas mesmo assim a gente conseguiu controlar um pouco, sofremos um pouco, né? Mas também conseguimos controlar, empatar e no finalzinho ali tomamos um gol de cabeça, mas mesmo assim não deixamos cair o futebol. Conseguimos o gol aqui, eu não sei se realmente estava impedido ou não, mas infelizmente alguns erros de arbitragem acabou nos prejudicando em vários momentos da competição. Agora, erguer a cabeça e seguir para o próximo jogo. O objetivo é ganhar, a gente está em busca da vitória para que a gente recupere o mais rápido possível ainda durante a competição. André, acabou a entrevista, tá? Tá aí essa palavra do goleiro Gledson, da equipe do Oeste, passando pelo microfone da Rádio FI
Canais Futebol Interior, meu caro Carlos Corsato. Tá bom, André, 18 horas, 2 minutos. Ele reclamou, mas, pô, o repórter, né, podia falar pra ele, falar assim, tava impedido, tá? Que aí ele não passaria essa vergonha em rede mundial de computadores. Verdade, né? É a obrigação do profissional de imprensa avisá-lo. Falar, não foi, tava impedido quando realmente. Quando o cara tá falando, fala assim, ó, tava impedido, tá? Porque aí o cara não fala bobagem, né? Porque ele vai ver lá e vai ver que tava impedido. Gente, não tem dificuldade nenhuma, tá? Os caras fizeram o gol, mas tava impedido. A regra diz que o cara não pode estar à frente e o Diego Giussani tava impedido. Então, né? Mas a Ponte não pode dar essas bobeiras porque poderia ser o gol de empate dos caras. André, você volta no fim de jogo. Frank, rapidinho. Justo, vitória da Ponte pelo placar de 2-1? Sim, Carlos, a Ponte lutou do começo ao fim, batalhou. O Oeste também fez uma partida muito boa. Carlão, qualquer resultado nessa partida não seria injusto. Uma partida muito bem disputada, mas acaba prevalecendo a qualidade técnica desse elenco da Ponte. Beleza, esse Frank Francisco vai voltar já no fim do jogo comigo. As notas vai ser só número, hein, Frank? Sem comentário para jogador. E depois do intervalo, já quero que você, ouvinte, manda aqui quem foi o craque do jogo, porque nós vamos eleger o craque do jogo. A Ponte venceu. Nós vamos até às 18h20 com o fim de jogo que começa já. Em 4 minutos, Ponte Preta venceu a equipe do Oeste pelo placar de 2-1 no Majestoso. Mais uma vitória da Ponte, a 7ª na competição. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com.
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, comandando o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, neste sábado, hoje, dia 11 de fevereiro. Já tem gente querendo dispensa no sábado de carnaval. Sábado de carnaval tem jogo, velho. Ponte Portuguesa Santista, 3h30 da tarde. Vamos pular carnaval aqui, ó, nos canais Futebol Interior. Não tem essa não, hein? Bom, tá no ar o nosso fim de jogo para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes, a Jump que veste o Oeste, hein? Material esportivo do Oeste e pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Gente, rapidinho aqui, eu quero o craque do jogo. Vamos abrir aqui então a eleição do craque do jogo depois de Ponte Preta 2, Oeste 1. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá, o craque do jogo. Vamos ver o povo aqui, ó. Silvana Pereira votou no Matheus Jesus. O Fábio Alves de Almeida no Matheus Jesus também. Tem que tomar cuidado com o próximo jogo lá contra o Linense, com os pendurados, porque o próximo é a Portuguesa, no Majestoso. Não pode ficar sem o Elvis, está dizendo aqui o Neuri Menezes. Bom, votos aqui pro Matheus Jesus. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem, lógico que tem, né? Claro que tem. A nação Ponte Pretana não me abandona jamais. Vamos lá. Nesse momento a TV mostra alguma coisinha ali, né? Será que tá tendo algum probleminha ali na entrada do Majestoso? Na saída dos torcedores, a Ponte venceu pelo placar de 2-1. Fábio Alves de Almeida, Matheus Jesus, ele colocou até a nota aqui do Matheus. O Wilson Correia Lula dos Santos, também no Matheus Jesus. Gente, todo mundo, pelo menos até agora, a rapaziada votou no Matheus Jesus. Cauê Lima, Matheus Jesus, pra cima, segue Ponte, segue o líder. Gustavo Carvalho, o travessão está balançando até agora com a pancada que o Gé acertou. Matheus Jesus, o melhor em campo. Que falta faz o Pablo Diego? Tá machucado, realmente tá fazendo. Sacanagem esse juiz, vai dar 2 minutos a mais. Se aquela bola do Gui Pira entrasse pro Eliel, ele tinha guardado. Se aquela bola do Gui Pira fosse o Eliel, ele teria guardado. O Wilson Correia Lula dos Santos, Matheus Jesus, o melhor em campo. Ó, votos só pro Matheus Jesus, então ele já tem 2 pontos aqui. Vou começar com o Frank Francisco. Pra você, quem foi o melhor em campo, Frank? Matheus Jesus. Pra você, André? Sem dúvida alguma, autor dos 2 gols da Ponte, Matheus Jesus. Matheus Jesus, 5 votos, porque o narrador também vota no Matheus Jesus. Eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Depois de Ponte Preta 2-1 para a equipe do Oeste, 7ª vitória da Ponte, líder da competição, depois de 9 rodadas. Agora as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo com Frank Francisco para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, tem a loja da fábrica no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Fininho tá com o Wesley. Hoje eles estão lá no posto, né? Porque a loja já fechou, a Store Colchões. Mas ó, fechou meio-dia hoje, né? Mas eles estão lá no posto e ó, feliz demais com a vitória da Macaca. Um abraço pro Fininho e pro Wesley. Tô devendo uma visita depois que fiz o transplante, não fui lá ainda, mas irei com certeza. Bom, bola rolando para São Caetano e Lemense, 0-0. O Comercial perdeu pro Noroeste por 2-0. Primavera perdeu em casa pro Novo Horizontino por 1-0. Rio Claro 2, Velo Clube 2, Santista 4, Monte Azul 2. Notas do jogo, Franque, Kaique França. Nota 7, Carlos. Luiz Felipe. Meia dúzia. Matheus Silva. Meia dúzia. Arthur. Meia dúzia. Júnior Tavares. Meia dúzia. Leonaldi. 8. Amaral. Meia dúzia. Ramon. Não, desculpa, o Ramon entrou no segundo tempo. Matheus Jesus. 8,5. 8,5. Melhor em campo, eleito por nós. Elvis. Elvis 7. Gé. Gé 7. Dudu. Meia dúzia. Entraram Mailton.
Mailton, nota 5, Carlos. Quem mais aqui? Jean Carlos. Jean Carlos, meia dúzia. Gostei da entrada dele hoje no jogo, foi boa. Ramon. Ramon, meia dúzia. Matheus Jesus. Não. Cássio Gabriel. Cassim foi bem, 7. Gui Pira. Meia dúzia. Hélio dos Anjos. Nota 8 pro Hélio, Carlos. E o jogo? Gostei da partida, hein? Nota 7 hoje. 7 pro jogo. A arbitragem do Adriano Assis de Miranda, rapidinho falar dele aqui, porque ele foi econômico no primeiro tempo nos cartões, depois desandou a soltar cartão, mas tinha que soltar cartão mesmo. Mas o lance crucial do jogo, a arbitragem mandou bem, né? Porque não tem VAR, um impedimento difícil. E se desse o gol, ninguém poderia também falar assim, pô, a Ponte foi claramente prejudicada, porque o cara estava impedido, mas tem que ter olho bom para ver, e eles viram, a Ponte venceu. O resultado do campo prevaleceu, né, o Frank? Sim. Hoje com certeza. Nota 6 pro trio de arbitragem, Carlos. Gostei. 6. Adriano de Assis Miranda, 43 anos. Leandro Matos Feitosa, que anulou o gol do Oeste. Os caras saíram bravos, mas estava impedido, viu, gente? O Diego Jussani, quando recebeu a bola, disputou, já estava na frente. E o Leonardo Tadeu, Pedro Gabriel Furlan, o quarto árbitro do jogo. Então agora, ficha técnica do jogo. Ponte Preta 2, Oeste 1, em 30 segundos para Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Ponte venceu pela 9ª rodada da Série A2, Campeonato Paulista no Majestoso, nesse sábado, 11 de fevereiro. Kaique França, Luiz Felipe, depois Mailton, Matheus Silva, Arthur e Júnior Tavares, depois Jean Carlos, Leonaldi, Amaral, depois Ramon, Matheus Jesus, depois Cássio Gabriel. Matheus Jesus saiu aplaudidíssimo do jogo. E Elvis, Gé e Dudu, depois Gui Pira. O Oeste de Gledson no gol. Lucas Rodrigues, depois o Diego Jussani, Léo Gobo, Diego Augusto e Eric de Maria. Paulinho, depois Diogo. Pablo, depois Bonifácio. Christian, Bruno Gonçalves, depois Rei Fite. Ítalo, depois o Mota e Marcelo Toscano, Lelé, o treinador do Oeste, Hélio dos Anjos, o técnico da Ponte. Gols do jogo: Matheus Jesus de cabeça, passo do Leonel de 35, primeiro tempo, 1-0 Ponte. 13 do segundo tempo, Christian, passe do Mota na cara do Kaique França. 13 do segundo tempo, empatou. E o Matheus Jesus a 18 de cabeça, escanteio cobrado pelo Elvis, 2-1 para Ponte. O árbitro Adriano de Assis Miranda, Leandro Matos Feitosa, o auxiliar 1 que anulou o gol do Oeste, bem anulado. Leonardo Tadeu Pedro, o auxiliar 2, o quarto árbitro, Gabriel Furlan. Bom, o Gé tomou cartão amarelo, estava pendurado, não joga no próximo jogo da Ponte Preta na próxima terça-feira contra o Linense, não vai jogar. Também tomou cartão amarelo aqui para o time da Ponte, o Hélio dos Anjos, também foi amarelado, e o Arthur. Portanto, os amarelados, ao Ramon também tomou cartão amarelo, levou cartão também aqui o Ramon do time da Macaca. O Léo Gobo, o Paulinho e o Rei Fite foram amarelados aqui para o time do Oeste. Fim de jogo majestoso, Ponte 2, Oeste 1. Ficha técnica do jogo. É isso, destaque final do repórter aqui dos canais Futebol Interior, André Luiz, o nosso repórter feliz, o seu destaque final, André. Destaque final da Ponte, que após a vitória desta tarde no estádio Moisés Lucarelli por 2-1 diante do Oeste, próximo compromisso da Macaca será terça-feira, às 20h30, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, na longínqua Lins, diante do Clube Atlético Linense. Para esta partida, como você bem disse na ficha técnica, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o atacante Gé, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de hoje diante do Oeste e ficará de fora. A reapresentação marcada para segunda-feira e já a viagem
para a cidade de Lins. Já emendando com o destaque final do Oeste Futebol Clube, que após a derrota desta tarde no estádio Moisés Lucarelli diante da Ponte por 2-1, próximo compromisso do Oeste será na próxima quarta-feira, 15 horas, estádio Conde Rodolfo Crespi, Rua Javari, diante do Clube Atlético Juventus. Para essa partida, o técnico Lelé poderá contar com todos os jogadores que iniciaram a partida, mesmo porque não tinha nenhum pendurado. E a equipe do Oeste vai tentar a sua reabilitação no Paulistão A2 2023, Carlos Corsato. Valeu, André. O Alexandre Amaral tá lembrando aqui que o Elvis também foi amarelado, é verdade. O Elvis também tomou cartão amarelo na Ponte. Valeu, Alexandre. Valeu, André, um abraço. Até terça-feira, 8h30 da noite. Tem Ponte Preta e Linense, jornada esportiva às 7h30 da noite. Estaremos juntos novamente. Um abraço, André. Forte abraço a você, a Frank Francisco, ao nosso MacGyver Felipe Marques. Um abraço especial a você, ouvinte da Rádio FI Canais Futebol Interior. E até a próxima terça-feira. Até lá com Linense Ponte Preta. Valeu, André. Um abraço pra você. 18h18. Ô, Frank... Ponte venceu pelo placar de 2-1, segunda-feira tamo junto na Hora da Macaca, vai ter os melhores momentos do jogo, a gente vai falar muito deste jogo da Ponte Preta contra a equipe do Oeste pelo placar na vitória por 2-1. E aí, na terça-feira, vamos encarar o Linense, 8h30 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Valeu, Frank, um abraço, um ótimo final de semana, mais uma vitória da Nega Véia, Frank. Carlão, um abraço pra você. Liga. Tá desligado. Um abraço pra você, Carlão, pela oportunidade de estar aqui de novo. Um abraço para a nação. Posso fazer uma coisa que eu tô morrendo de vontade? Vai. Segue o líder até a Hora da Macaca na segunda. Valeu, rapaziada. Beijo do gordo. Valeu, Frank. Fui. Um abraço, obrigado, viu? Série A2 do Campeonato Paulista, então. Jogos que já aconteceram: Rio Claro 2, Vero Clube 2, Santista 4, Monte Azul 2, Primavera 0, Novo Horizontino 1, Comercial 0, Noroeste 2. Esses jogos já foram. Lemense e São Caetano tá 0-0. Bom, a bola tá rolando já pra Linense e 15 de Piracicaba. Linense 15 de Piracicaba 0-0. Amanhã, fechamento da rodada. Taubaté e Juventus, às 10 horas da manhã. Ponte Preta foi a 22 pontos. Portuguesa, segunda colocada, 19. O Novo Horizontino também tem 19 pontos. O Primavera tá ficando com 14 pontos ganhos. É o quarto colocado na competição. Deixa eu ver aqui. Não, Noroeste. É o quarto, hein? 16 pontos do Noroeste, é o quarto colocado com a vitória de hoje pra cima do Comercial. Então tá na hora de fechar a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Fim de jogo, fechando aqui nos canais Futebol Interior para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto, e Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121, estive ao lado do André Luiz, o nosso repórter feliz do Frank Francisco, de carona com o Frank Francisco, trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques, direção comercial do Claudiane Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, a direção-geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. O Lucas de Souza vai comandar daqui a pouco Guarani São Bento e Guarani, junto com Wagner Ferreira, Claudine Corsi e Albert Cavalcante. Amanhã tem muita bola rolando. Depois do jogo do Guarani, tem segundo tempo de Bragantino e Mirassol. O Sérgio Loredo, do canal de áudio, vai transmitir o jogo do Bragantino contra o Mirassol Série A1. Amanhã tem muita bola rolando, hein? Às 10 da manhã, atenção, Felipe Marques, 10 da manhã, transmissão dos caras começando 9h30, Rádio Difusora de Goiânia, com Jaime Ramos, Goiás e Goiânia, 10 horas da manhã. Tem Goiás e Goiânia, e o Atlético Goianiense também vai jogar no mesmo horário. Todas as informações deste jogo. 3h30 da tarde, aqui nos canais Futebol Interior, tem Campeonato Paraense. São Francisco e Remo. Gesiel Lima transmite o jogo, o locutor que faz o clima. Às 18h30, Coritiba e São Joséense. Moura Júnior dá o recado nos canais Futebol Interior. 8h30 da noite, o Marcelo Corsato transmite junto com Notícias do Esporte Internacional de Limeira e Santo André. O Real Madrid foi campeão mundial, né? Porque venceu o Al Ahly pelo placar de 5-3. Mais cedo, o Flamengo venceu o seu jogo, ficou com a terceira
posição. O Real Madrid venceu o Al Hilal. O Flamengo que venceu o Al Ahly por 4-2. O Real Madrid é campeão, o Mengão ficou com a terceira colocação da competição. Fique ligado, porque depois do intervalo vem aí Claudinei Corse para comandar a jornada esportiva junto com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e também o Wagner Ferreira para Guarani e São Bento. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Que Nossa Senhora do Majestoso ilumine e abençoe todo mundo. Aquela que fica à direita, no portão de entrada na capelinha do estádio Moisés Lucarelli, nos ilumine e abençoe. Ó, um abraço do tamanho do Majestoso para você. E lembre-se, quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Vai, Macaca! Segunda tem Hora da Macaca, os melhores momentos do jogo e muita resenha de Ponte 2, Oeste 1. Bom final de semana! Vem aí, Guarani São Bento, Série A1, Campeonato Paulista. Tchau, gente! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira.